Estamos no nosso podcast aqui hoje com o Felipe e a Monique. Eles são filmmakers de casamento e filmmakers de, eventos gerais aí. Trabalham com vários tipos de filmes corporativos. Vai desde os 15 anos, imagina, até a gravação lançamento da pedra fundamental das empresas aí. Então, é mais ou menos isso aí. E essa é a vida do videomaker, né, cara? Isso aqui a gente realmente costuma falar que quem trabalha com casamento consegue trabalhar com qualquer tipo de material de audiovisual, né? Porque tudo é baseado em história inicialmente, né? A galera tinha muito aquilo lá na cabeça de, o cara ele grava tal coisa, ele só sabe gravar tal coisa. Beleza, concordo, o nicho funciona. Mas a graça do filmmaker de casamento é essa, né? O cara que sabe fazer um filme de casamento, isso aí foi o Guida Osotto que falou, cara. Não sou eu que tô falando, cara. Guida Osotto, não sei se vocês conhecem aí, cara com uma experiência mais ou menos aí. Ele falou uma vez no workshop que a gente foi, que o filmmaker de casamento, ele é o cara que ele consegue gravar qualquer tipo de... Ele tá pronto para qualquer tipo de trabalho audiovisual. Porque a guerrilha tá no filme de casamento, cara. Você conseguir fazer funcionar com um pouco de equipamento que você tem ali... No filme de casamento, você tem que fazer acontecer. Não saber lidar com os perrengues que só um casamento proporciona pra gente, né? Exatamente, meu. Então, e assim, história, né? E história principalmente. Então, se a gente trabalha com filme de casamento... Na verdade, se você não trabalha com filme de casamento pensando na história, já tá fazendo errado. Porque o lance do filme de casamento, a primeira coisa é a história. Você conseguir contar a história. Aí depois vem... Claro, obviamente, todas as técnicas de cinema e a iluminação e não sei o quê, mas se não tiver uma história desde o começo, o seu filme vai ficar bom, mas ele só vai ser um clipe de vídeo. É um punhadinho de imagens bonitas. Já começamos com polêmica aí, né? Porque tem uma galera que tá no fotojornalismo ainda, viu? Só pode crer. Contando reportagem. Primeiro, fala aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu falei pra caramba aqui, deixa eles se apresentarem. Mas nem eu ontem à noite, né? A introdução foi embora. Beleza, galera, tá tudo bem? Como é que vocês estão? É isso aí. Se apresentem, por favor, né? Claro. Começo com você, Moni. Bom, eu sou Monique, né? Mas todo mundo me chama de Moni. Sou esposa do Felipe. A gente tá trabalhando junto aí no audiovisual tem 1 ano e meio, né? Nós estamos juntos. Mas eu tenho uma jornada um pouquinho diferente. Eu não era da área do audiovisual. Eu era da parte financeira. Então, sou formada em ADM, contábeis. Trabalhava com custo industrial. Tava até comentando agora há pouco aqui com o pessoal. Que é totalmente diferente, né? Apurar custo de cerveja é totalmente diferente de filmar um casamento. Então, essa é a minha trajetória. Isso. Eu comecei na fotografia, com 14 anos já, de casamento mesmo. Trabalhei um bom tempo com isso aí. Aí depois acabei mudando um pouco. Com 14 anos ou 14 anos? Com 14 anos. Com foto. Tinha um conhecido, um amigo que ia ajudando também na parte de ensaio de criança, de bebê, num estúdio também. Só voltando um pouquinho. A minha irmã ficou grávida. A gente tinha um estúdio de fotografia na rua de casa. Eu ia junto para acompanhar o ensaio mensal. Eu ficava no pé da fotógrafa. Eu quero aprender e tal. E naquela época só tinha Photoshop ainda. Não tinha nem Lightroom para aprender a editar foto. E aí o CDzão lá, com o Photoshop craqueado, você vai aprendendo aí. E aí eu comecei na foto mesmo. Depois fui abrindo pra parte de ensaios também, de modelo, enfim, de 15 anos. Você trabalha, com 14 anos eu tava aprendendo a editar foto no Photoshop. E aí com 17 eu fui pra parte do vídeo, 17 anos. Deu mais ou menos 18, porque com 17 ainda era difícil, porque você é menor de idade pra sair pra fotografar. 18 eu tava no cursinho mas ainda aí mais ou menos com 17 eu comecei nessa parte de ir mesmo pra ensaios, fazer umas coisas mais diferentes. Aí entrei nessa era de workshops, tudo pra aprender a fazer umas fotos melhores aí. E aí foi aí que eu comecei. E depois de um tempo, depois de uns 4 anos, eu saí da parte de casamento e embarquei numa área política mesmo, para fazer acompanhamento de campanhas, etc. Fiquei por 6 anos. E aí no ano passado que eu meio que fechei essa janela e voltei para a parte de casamento e geral, né? Com os outros eventos também. Acho que deu um bom background para a galera entender. E você passou outros tipos de perrengue também, né? Que é assim, o do casamento e tal. Você pegou uma guerrilha, porque assim, que nem você falou, a própria política. A política tem a guerrilha dela também, né? Eu acho que assim, só nessa parte de eventos mesmo, eu acho que prepara a gente para todo tipo de evento, porque lá você fura todas as regras de cinema, né? Porque, cara, você tem que dar o resultado, você tem que sair com o vídeo, você não pode perder. E pensa isso há 10 anos atrás, cara, que a galera ainda tava com a filmadora no ombro, aquelas
luz quente pra caramba, e você tem mudanças. As igrejas eram outras decorações, outras iluminações. Então, era uma dificuldade muito maior do que hoje. Equipamento também, cara. Nós estamos falando de uma época que nem existia Sony nem mais barata. Você tinha que se virar com Canon mesmo Ou lá você tava, atrás. ou você tava com câmera de cinema, literalmente, ou você tava com... Então, foi bem aquela transiçãozinha da galera filmando com 7D, da Canon. Então, tipo, foi bem nessa época. E aí você tá preparado pra qualquer guerrilha, né, cara? E na política também. Só que a política te limita muito na parte criativa, porque é tudo muito básico, né? Esse acompanhamento, exceto aqueles filmes mais elaborados que é no período de campanha, você tá muito limitado ali a acompanhar, é realmente jornalístico. Você tá retratando o que tá acontecendo. Você tem pouca interferência para ter uma criatividade, para criar algo legal. Então, te deixa bem limitado. E quando, em janeiro do ano passado, quando eu voltei pro casamento, cara, eu senti assim, falei, cara, eu tô muito atrasado, eu preciso entrar nessa era nova, me aperfeiçoar, melhorar minha criatividade, porque por mais que você tenha feito por muito tempo, você ficou um tempo sem casamento, mudou Você domina tudo, a técnica, né? mas de repente você fala, poxa, qual que é a tendência agora? O Exatamente. que eu preciso fazer pra... E aí eu me vi travado na parte criativa mesmo, na direção de casal. Falei, cara, eu preciso de coisas novas, não dá pra continuar vendendo o que eu vendia lá atrás hoje. Por mais que quando eu vendia fotofilmagem, eu não fazia filmagem. Eu ajudava uma coisa em outra, mas não era especializado. Meu foco era foto mesmo. E aí você fala assim, cara, eu preciso me aperfeiçoar. E aí que eu conheci Rafa e a Mirelle, Foz e a mim, com o Sam The Edit. E aí começou a mudar as coisas por lá. Sim, verdade. Deu um start, assim, realmente, tipo assim, vocês não deu tão... primeiro porque, assim, a gente viu uma possibilidade muito grande de trabalhar em casal. Sempre foi o que eu queria, mas eu precisava convencer a Monique. Afinal de contas, ela nessa precisava época, largar... então, você voltou pros casamentos ainda sem a Monique. Sem a Monique. Tinha o meu cunhado que trabalhava comigo, às vezes contratava outra pessoa pra ir, a Monique ia mais num apoio, assim. Porque Conheço essa história. quando eu tava na política, a gente ficava muito tempo separado, né? E a gente tinha acabado de casar quando eu assumi um cargo maior. Então, viajava o estado todo. Então, a gente não ficava muito junto, assim. E quando eu tava na região, eu tava trabalhando. Tipo assim, sai de casa às 7 horas da manhã e não tem hora pra voltar. É meia-noite, 1 hora da manhã, não tem horário. Você tem que produzir. Então, eu falei, poxa, eu preciso de um trabalho que dê pra gente ficar junto. E eu sempre tive essa intenção, mas eu não podia falar pra Monique, larga seus 5, 6 anos de faculdade, seu trabalho e vem pra cá. Eu preciso mostrar que dá resultado aqui pra convencer, pra que ela venha. Não dá pra simplesmente, larga tudo que aqui vai dar certo, sendo que ainda não tá dando. Então a gente até fala que o resultado, ele convence, cara. Se você tá dando resultado, poxa, eu vou me animando. E sempre tive essa ideia, poxa, Monique precisa fazer o relacionamento, precisa estar com as noivas, tem um feeling diferente e tal. Porque quando eu trabalhava com casamento, eu era um menino, 18, 19 anos. Aí agora você tá com 30, poxa, é diferente seu relacionamento com uma noiva. O cara às vezes pode ficar desconfortável. Ainda mais a gente que atua num meio mais evangélico, tem esse bloqueio. Então eu falei, poxa, eu preciso de uma mulher, cara, faz toda a diferença comigo. Então sempre fui muito intencional, mas não falava nada com a Monique. Falava, deixa o tempo, né? Deixa ela vir. Deixa o tempo. E aí, ela foi se interessando, indo junto, e... A gente tá junto comigo no audiovisual, entende também, né? Tipo, na parte de foto e tal. E aí ela começou a se aperfeiçoar também na parte técnica. Aprender, regular melhor a câmera, entender e etc. Eu sempre dando segurança. Falei, cara, você tá comigo, eu vou te ajudando. O importante é enquadramento, o restante eu vou te ajudando ali e tal. E ela foi se desenvolvendo nisso. E aí, quando a gente comprou o Sam The Edit, cara, deu uma mudada. Porque assim, a gente tava sem uma boa moeda pra dar um pitch de vendas legal. A gente tava sem um produto legal pra oferecer, né? Tava oferecendo o básico, que era que a região nossa tava ali, e o público que a gente tava também. Quando a gente pegou o Sam The, e vocês assim, pessoas simples, explicando de uma maneira simples, não focando em equipamento. Cara, você precisa ter o melhor equipamento. Não, dá pra se virar com o que tem. Tipo, atuando com casamentos legais, onde a gente almeja chegar, mas dizendo que, cara, é simples, você pode tocar aqui. É possível, Aí, né? Aí, caiu um bloqueio nosso mesmo, de falar, questão cara... de bloqueio mesmo, né? Falar assim... Não, qual foi o ouro do curso? O desbloqueio, cara. Exatamente. É isso. Exatamente. De mostrar que é uma realidade super
possível. É simples com os equipamentos que você tem. Você não precisa ter a melhor câmera, você não precisa ter uma full frame. É claro, a gente já entra numa outra polêmica. Equipamento, ele é fundamental? Não, mas ele te limita. Você precisa entender que você vai ter algumas limitações. Mas, cara, dá pra você caminhar muito com o que você tem. Hoje, a gente ainda trabalha com os EV10. A gente trabalha com 2 EV10. Não trabalhamos com uma full frame, não trabalhamos com uma câmera, com uma FX30. Porque a gente também tem que entender o nosso mercado. Né? A gente Mas não isso que vem... você falou é muito interessante. Você tinha falado ontem, quando a gente conversou, e eu adorei essa frase. O equipamento, ele não te impossibilita. Sim. Vai chegar um momento que ele vai dar uma limitada em você, mas ele não te impossibilitar. Nossa, eu queria muito trabalhar com casamento, eu queria muito fazer a minha transição de carreira, mas a minha empresa, ou minha eu presa, ainda não tem caixa para eu fazer um upgrade de equipamento aqui, que seria o dito ideal, então eu vou ficar por aqui, sabe? Sempre esperando a oportunidade chegar, só que meio que a gente às vezes tem que fabricar meio que essa oportunidade, né? Você tem que botar a tua cara e falar, cara, eu tenho isso aqui, eu consigo te oferecer isso, mas eu vou fazer o melhor com o melhor que eu tenho. Exatamente. E é daqui pra cima. Tipo, daqui eu consegui fazer esse, aí eu vou conseguir separar um valorzinho ali, vou fazer um caixinha devagarzinho, e aí você vai dando o upgrade de equipamento. Porque assim... Você fala que você tem um equipamento básico, a gente tem um equipamento um pouquinho mais aprimorado. Mas o que pra você é o ideal, pra gente é diferente. Porque a partir do momento que você vai subindo, que você vai conquistando aquele equipamento... E eu digo assim, de câmera, de lente, de gimbal, de tudo, de microfone. Você fala, nossa, eu só vou parar quando eu conquistar essa câmera. E você conquista, você fala, cara, vai ter um negócio ali que tá muito da hora. Mudei de nível, degrau. eu preciso de mais esse. Não Então, tem limite, né? Não o tem. ideal, na verdade, é totalmente subjetivo e relativo. Pra você, o ideal é uma coisa, pra gente é outra. E se você for ficar pensando no... vou fazer tal coisa quando eu tiver o ideal... Aí você meio que não vai fazer. Assim, é claro, a gente também não pode assim, aqui ser hipócrita de dizer, não, dá pra você fazer com qualquer coisa, dá pra você fazer. Agora, depende daquilo que você tá pensando em entregar. Dá pra fazer um casamento com uma SL3? Cara, dá. Vai depender da iluminação, vai depender do horário que você faz o casamento. De repente, você vai fazer um evento, sei lá, 10 horas da noite, numa mata. Cara, você não vai ter fundo, você não tem... Então, assim, tem limitações. Mas depende muito da onde que você está trabalhando, qual nicho que você está trabalhando. Exatamente, a posição que você tá no mercado. Cobrando, o quanto você quer cobrar, o quanto você quer pôr no bolso. Então, assim, depende muito disso tudo, mas sempre dá para fazer. E você tem que fazer o melhor que você pode com o que você tem. Agora, o que vai mudar de fato, que é o que mudou pra gente com os cursos, tanto com o CMD e depois com o Ed Creators... E não é fazendo propaganda, mas é dizendo a verdade. Que, cara, o que vai mudar não é tanto o equipamento, isso aí vai importar mais lá na frente. O que vai mais importar é, primeiro, você entender os pontos de valores daquele noivo, ter um bom relacionamento, ter uma boa edição, contar bem a história, entender eles, sabe? Quebrar esse gelo pro dia do casamento, pro ensaio, tá um negócio legal, fluir. Cara... Se tiver um ruidinho, ou às vezes vou até contra o seu, uma corzinha cagada, se você contar uma boa história, velho, uma boa música, acabou, passa. Pro cliente final, poucos vão ter essa visão tão apurada quanto a gente, que Exatamente. fica naquela neura. Poxa, perdi um foquinho, não sei o quê. Que nem o Foz que gosta só de câmera lenta. Tá bom, beleza. Eu fico pegando o pé dele porque eu não posso usar a câmera lenta porque a ZV10 não tem 60 frames. Mas beleza, supera, cara. Faz sem câmera lenta, né? Inclusive, esse podcast vai ser gravado em 120 FPS. Então, no final das contas, isso é o que vai mais importar. Eu acho que é esse relacionamento com os noivos e com o casal em si. E eu acho que isso vai muito com o nosso propósito mesmo de vida, né? Que a gente entende que é realmente ter essa troca. A gente gosta de falar sobre família, a gente gosta de falar sobre casal. Isso eu ia perguntar pra vocês, tipo... o casamento, ele é um produto de valor agregado num mercado de valor agregado. Então, a gente sabe de todo o investimento que existe por trás de você vender um bom vídeo de casamento, porque você sabe que para alguém investir em vocês têm que investir e todos esses investimentos são consideráveis, né? Quando a gente pensa que vocês estavam num outro modelo de trabalho, num outro nicho, eu falo assim, poxa, você estava ali na política, como você mesmo disse, quando não estão em época de campanha,
a coisa tá ali um pouquinho mais simples, né? O trabalho tá um pouquinho mais simplificado, até em questão de investimento de equipamento é mais baixo. Sim. Dito isso, o que você pensou, assim, falou, cara, eu vou sair da política, quero sair da minha zona de conforto, quero me exercitar no sentido de olhar mais pro lado artístico da coisa, vou trabalhar com casamento, vou pra guerrilha, vou pro perrengue. Qual que é o propósito disso? O que te chamou a atenção? Em vocês dois até. Você tem todo o lado artístico. Mas a gente tá falando aqui com a Moni que ela não tinha o lado artístico. O negócio dela é exatas, né? Ela tava fazendo cotação de cerveja. É que assim, eu vou até falar um pouco antes, depois da Monique, eu acho que ela pode falar muito melhor sobre isso. A gente entende que, assim, esse lance dos opostos se atraem, pra mim, é balela. Eu acho que a gente atrai aquilo que a gente é. Então, a Monique, por mais que ela não tivesse na área do audiovisual, ela é muito criativa. É aquele lance, tá passando atrás do computador, começa a dar palpite, ainda já nas coisas de política. E a minha mudança de nicho não foi porque ela era ruim ou porque não tava legal, mas é porque não fazia mais sentido pro momento da vida que eu tava, sabe? Eu vi um meu casamento não muito legal, porque a gente não tinha tanto tempo juntos, e eu falei, não, eu preciso priorizar a minha família, não dá pra simplesmente pensar só no trabalho, porque aí você ficava, eu vou conquistar mais isso, depois eu saio da área e aí eu posso dar uma tranquilizada. E você vai sempre empurrando com a barriga, porque o dinheiro, ele como que é a palavra? Ele basta, né? Você fala assim, cara, não, eu tô ganhando um pouquinho mais e tal. Mas aí quando você começa a caminhar mais na direção do seu propósito e não perdendo o valor daquilo que é importante, falei, poxa, eu acho que a gente consegue ter muito resultado com isso. Então, foi isso. Primeiro, eu precisava ter a minha família bem estabelecida. Eu e a Monique, a gente precisava ter isso. Porque eu pensava, cara, como é que eu vou ter filho no ritmo que eu tô trabalhando? A Monique vai ser uma mãe solteira, praticamente. Então, eu falei, não dá, eu preciso... Primeiro de tudo, você pensou na facilidade de agenda de trabalhar com casamento, porque a gente trabalha durante a semana, tá, gente? A gente edita, os casamentos, eles precisam ser editados. Mas a gente consegue estar em casa. Né, fazendo home office, né? Tendo uns horários alternativos. E também depois você viu a possibilidade de já trazer a Monique, né? Sim. Você já foi, né? Você já tinha jogado ali cara, se eu trabalhar com casamento, eu posso puxar a Monique, né? Sim. Ela só não sabe. Ela só não sabe, mas eu já tinha essa intenção. E, poxa, você construir junto é muito mais fácil, né? Do que sozinho. E aí, ela vem dos meus perrengues de, poxa, eu não consigo gente pra trabalhar, tá difícil e tal. Ela falou, não, então vamos, e veio vendo nos eventos e foi gostando mais e foi aflorando esse lance mesmo da criatividade, que ela já tinha. E até porque a gente acredita também que nós temos essa criatividade dentro de nós. A gente só precisa aflorar mesmo de fato isso, pôr em prática, entender, e aí vendo mais essa parte técnica, entendendo essas coisas, foi aflorando. Mas eu acho que é isso, né? Acho que você pode complementar um pouco mais sobre isso. Sim, falar sobre a sua experiência. Vamos lá, o Felipe já falou. Falei bastante. Agora... Não, mas tipo assim, você falou da sua parte. Agora, vamos lá. No meio da indústria, praticamente, pro audiovisual, e não só o audiovisual, né? O nicho do nicho. Você veio pra filmagem de casamento. Sim, eu sempre trabalhei na parte financeira. Então, pra mim, eu não achava que eu era criativa, né? E o Felipe até comentou. Poxa, às vezes ali fazendo um trabalho político, ela vinha e dava um palpite. De fato, às vezes eu via algumas coisas que eu achava mais interessante, ele falando, mas eu não me achava criativa. E aí, quando o Fê começou a trabalhar com a parte de casamento, falei assim, vamos me acompanhar pra você ver como que é. Inclusive, o primeiro casamento que nós fizemos era da filha de um casal de colegas nossos, né? Que são fotógrafos. E ela falou assim, a Monique não vai trabalhar, mas ela vai vir de convidada, né? Se ela quiser, ele tá participando. E aí, no perrengue do casamento, aquela emoção pra noiva entrar, mas aí alguém atrasou e aí espera a noiva lá. E aí eu comecei naquela ansiedade. Poxa, eu tenho que avisar o Felipe que tá acontecendo isso. A gente conseguir coordenar as coisas tudo certinho. A noiva nervosa, né? Também amiga nossa. Aí eu falei assim, poxa, é legal. É diferente daquilo que eu faço, né? E você vê as pessoas, né, a gratidão pelo seu trabalho, aquilo que você tá fazendo, elas gostarem daquilo que você faz,
né? Elas gostarem de estar ali com você naquele momento. Você entender a história de cada casal, de cada família, é o que a gente fala. Ali o casamento é um momento que está sendo criada uma nova família. Não que o pai e a mãe vai deixar de existir, não vai estar perto. São os familiares. Mas é uma etapa muito importante que está começando ali, né? Exatamente. E você falou isso sobre a importância e a gratidão das pessoas. Eu sou do direito. Eu sou do problema. Entendeu? Eu não lidava com outra coisa a não ser problema, gente. E eu tinha um pouquinho de não conseguir... Um pouquinho depois, sim, mas eu meio que trazia problema para casa. Porque aquele processo que não estava dando certo no escritório pra mim, eu trazia ele pra casa e falava, gente, mas como é possível? O cara não leu aquela petição, o juiz deu aquela sentença, é igual a outra, não tem nada a ver um processo com o outro, ele me deu assim. Sabe, eu ficava martirizando esse problema. Então, pra mim, era 100% Era uma coisa um pouquinho mais pesada, vamos pensar desse jeito. Quando eu comecei, agora trazendo a história de vocês pra mim, quando eu comecei a trabalhar com o Rafa, era a mesma coisa da Monique. Tipo, eu só vou ali dar um apoio. Então, no começo, eu também era passar por trás do computador e dar um palpite. Entendeu? Era ver um vídeo junto com o Rafa e falar, nossa, não dá pra fazer isso, não dá pra fazer aquilo, igual aquele outro vídeo que a gente viu, então era do palpite. Quando a gente começou, porque também a gente não começou com casamento, né? O Rafa não começou com casamento. Quando passou a fazer casamento, eu vou pra ajudar. Porque eu trabalhei a semana inteira fora. O final de semana que eu tinha pra ficar com ele sai pra fazer evento. E aí, no domingo ele tava cansado. Então, poxa, pelo menos eu fico com você e já dou uma ajudinha. É bom pra mim, que tenho a companhia. É bom pra você, que tem o meu apoio. Né? Ganhar uma assistente grátis. Um assistente grátis. Então, eu comecei a fazer isso. E aí, eu tinha uma coisa que eu não tinha no escritório. Que era o lance da felicidade. O casal, eles estavam felizes por ter a gente ali. Eles estavam numa data feliz, eles estavam felizes por ter a gente ali. E aí eu comecei a fazer os atendimentos junto com o Rafa. Eu não era só do atendimento, mas eu passei a fazer junto com ele. E aí, sempre que possível, ele marcava fora do horário comercial. Então eu saía do escritório, às 6 da tarde ia fazer o atendimento. E comecei a ficar feliz com aquilo. Porque eu me desliguei daquele mar de problemas que eu tava, sabe? Não era um problema, mas assim, vários desafios num dia, você fica, né, xoxa. Sim. Aí eu chegava na reunião pra conversar sobre uma coisa legal. Pra falar sobre o vídeo de casamento, mas pra falar sobre aqueles pequenos assuntos que orbitam o vídeo de casamento. Do tipo, como tá a organização do seu casamento? Nossa, meu vestido não sei o que lá. E eu queria conversar. Eu queria... Entender. Tipo, vamos ser amigas? Me conta sobre os detalhes do seu vestido de casamento. Me fala. Você viu que a Pantone falou que a cor do ano é marsala? O que você acha de... Sabe? Eu queria me envolver um pouquinho mais. E aí eu descobri aquele escape. Falou, poxa, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu gosto de fazer isso. E aí é questão de oportunidade. A minha... transição de carreira veio num momento em que eu estava muito bem onde eu estava, no direito, consolidada e já tinha uma certa estabilidade. Assim, estabilidade estacionada, mas uma estabilidade considerável ali, que valia a pena estar onde estava. Só que o Rafa estava passando por um desafio, né? A gente trabalhava com um primo nosso que estava editando e ele falou, olha, eu vou mudar para São Paulo. E na época não tinha como fazer essa edição remota. E aí o Fauzi virou e falou, tenho 2 possibilidades. Ou eu contrato uma pessoa para me ajudar na edição e eu poder continuar cuidando dos atendimentos e da edição. Ou você vem e toma conta de toda a parte de atendimento, de contrato, e eu fico somente com a edição, porque aí eu não preciso contratar mais ninguém, aí eu dou conta. E vou te falar ainda que a gente não tinha um terceiro fator que hoje é absurdo, que é a rede social, né? Isso aí há, 6 anos atrás. 7 anos atrás, por aí. Não precisava ficar loucamente postando no Instagram e alimentando e tal. Então, se fosse hoje, ainda ia ser mais difícil ainda, sem a Mi. Sim. Porque, é um trampo atrás do outro, né, cara? Tipo assim, a questão de criação de conteúdo é outro emprego, né? É outro emprego. Mas desculpa, te interrompi, mas... Não, mas era isso. Então, pra mim, se for ver, não era interessante, assim, rentável fazer a transição de carreira. Porque eu ia sair de uma coisa estável pra vir criar uma empresa e levantar e crescer ela. Então, quando você vem pro empreendedorismo...
É a guerrilha do dia a dia de ficar fazendo o seu trabalho crescer para você poder almejar, né? Para poder subir o degrauzinho ali. Só que era a oportunidade. E eu conversava isso muito com uma colega de... Eu trabalhava numa salinha com uma colega e eu falava assim pra ela, eu falei, cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Porque, tipo, dia 10 o meu salário tá ali, tá tudo bem, entendeu? Tá tudo certo, fiquei doente, eu tenho um respaldo, eu sou CLT, entendeu? Eu trabalhava no escritório pra uma empresa, mas era um escritório CLT. E aí eu ficava nessa... E aí eu tava conversando ali com a Monique, foi doloroso, porque eu gostava do que eu fazia, eu gostava da equipe que eu trabalhava. E aí... E teve essa nova moldagem, porque quando eu vim trabalhar com o Rafa, a gente trabalhava um do lado do outro, ele precisava editar, mas eu queria conversar. Porque, poxa, eu trabalhava numa equipe de 14 pessoas. Então, a gente ficava trocando ideia de trabalho e de vida, né? E aí, a gente passou por esse perrengue. Ele, tipo, eu começava a conversar alguma coisa sobre... Ai, nossa, você não sabe, eu recebi um orçamento de uma noiva que vai casar no espaço tal. A gente já fez casamento nesse espaço. Aí ele fazia assim, ó. Fala. O que você precisa falar? Eu acho que isso é normal, Mi. Aí, Com isso todo dia ainda. Eu demorei muito pra entender que eu não tinha o lance dessa troca. De ficar conversando o tempo todo. E por um momento eu ficava triste. Eu falava, poxa vida, eu conversava tanto onde eu trabalhava que eu não posso conversar. Quando não, pra editar, né? Tira o foninho e fica escutando. Bem alto, tipo, não fala comigo, eu estou editando. Só pra dar aquela indireta. Você entra num outro mundo ali, né? Você tá mergulhado editando, mas realmente tem essa necessidade de conversar. A Monique também. Até hoje ainda, né? Eu preciso conversar. Então tem que parar, não tem jeito, né? Sabe uma outra coisa que vocês, em momento nenhum, vocês falaram, mas eu vou puxar isso porque eu tenho certeza que quem estiver escutando, estiver vendo esse podcast vai se perguntar. Você falou assim, você já pensou na parte de... Na parte de trabalhar com casamento, porque dentre todas as coisas você já tinha pensado em puxar a Monique com você. Tá, beleza. Você não se preocupou em momento nenhum de trabalhar em casal? Porque quando eu inclusive escutei da minha chefe na época, que ela falou assim, olha, Mirelle, aqui é um escritório e você sabe que eu trabalho em casal. Só que não é fácil. Então eu tô falando isso porque eu gosto de você. Ela falou nessas palavras, eu tô falando isso porque eu gosto de você. Você tem certeza que você vai trabalhar em casal? Na época que a minha cabeça tava, tipo, cheia de dúvidas, aquilo me deu... Eu lembro das palavras dela, aquilo me deu um gelo. Te bloqueia. Eu falei, nossa, será que eu vou fazer isso mesmo? Trabalhar em casal deve ser muito complicado. E aí, por algum tempo também, né, eu me demitia várias vezes. Que eu falava, não vai dar certo esse negócio de trabalhar em casal, eu tô com muita raiva de você. Você não tá fazendo do jeito que eu quero. Eu não quero essa cor. Tipo, não tem nada a ver com a edição dele. Eu não quero essa cor, a gente vai brigar, eu não quero trabalhar em casal. Eu vou... Antes de responder essa pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta pra vocês, porque vocês vão ser referência. Como é que vocês estão 6 anos depois de trabalhando em casal? Mais juntos ou mais separados? Mais juntos. Então pronto, é um bloqueio que todo mundo tem. E foi o problema que o pessoal descobriu na pandemia. De que estavam separados morando na mesma casa. Porque quando veio a pandemia, todo mundo foi obrigado a ficar junto. E aí começaram a aparecer os problemas que as pessoas colocavam debaixo do tapete. E aí que entra esse nosso viés de falar sobre família. É justamente isso. Porque a gente acredita que casal, quanto mais juntos eles estiverem, mais juntos eles vão ficar. Então, trabalhar em casal pra gente é uma realização de um sonho. Que a gente sempre teve de ficar mais junto, de estar mais juntos. Então, existem, claro, desafios. Você brigou, você tem que se resolver, porque você tem um trabalho, você tem que sair para um casamento, você tem que sair para captar uma outra coisa. Então, eu não acredito muito nesse lance de que, trabalhar em casal é pior. Eu acho que não, eu acho que é muito melhor. Mano, você foi muito cirúrgico nessa, cara. É muito melhor, eu acho. Eu amei essa constatação, tipo, na pandemia a gente se tocou que tinha muita gente separada vivendo na mesma casa por conta disso. Sim. E aí você começa a identificar problemas em você, primeiro em você, obviamente, porque ver no outro é muito fácil. Mas você começa a ver problemas em você que você fala assim, cara, eu não sou tão atencioso assim, eu não sou tão presente assim, eu não sou tão legal assim. E foi na pandemia que veio esse estralo em mim. Eu falei, cara, eu preciso cuidar da minha família, porque meu casamento não tá tão legal quanto eu pensava. Por mais que eu trabalhei muito na pandemia, mas a Monique tava muito em casa.
ela tinha essa necessidade de ter alguém junto, porque, poxa, ela saiu da empresa, que trabalhava todo dia presencial, terminou a faculdade, né? Porque você estava terminando a faculdade ainda no momento da pandemia, e, tipo, saiu de uma rotina que você tinha todo mundo para ficar sozinha dentro de um apartamento, que não tinha nenhuma sacada para você ver o matinho lá na rua, era um apartamento todo fechado. Eu tava na rua direto, e aí você vê problema aqui, problema tal, pessoa doente, pessoa morrendo e tal. Aí você começa a absorver essa carga emocional e entende que, cara, não, algumas coisas precisam mudar. Eu preciso mudar algumas coisas, eu preciso estar mais presente, eu preciso dar mais atenção. Muito legal. E aí você isso. começa a se analisar e falar assim, realmente é mais fácil você ver problema no outro, quando a maioria dos problemas, às vezes, que você vê tá em você, você precisa corrigir, né? E você sabe, assim, só um adendo a isso tudo que você tá falando. Quando a gente... Desde que a gente casou, desde que a gente passou a morar juntos, a gente sempre alinhou o trabalho dentro do ambiente da casa. E aí chegou um momento que a gente teve um fluxo de trabalho um pouco maior e precisava de um espaço um pouquinho mais isolado para trabalhar por conta das interferências da rotina mesmo. Sim. E aí a gente veio para cá e aqui a gente tem bem separado. Aqui a gente tem um estúdio e eu montei o meu escritório lá no andar de cima. Uhum. E vocês sabem que a gente trabalha hoje separado. De vez em quando eu desço aqui com o meu computadorzinho pra ficar, mas eu trabalho separado. Aí no começo, nos primeiros dias aqui trabalhando, a gente já tinha mudado, estabilizado tudo. Nos primeiros dias trabalhando, eu falei, pô, Rafa, eu tô com uma saudade de você, a gente não se vê mais. Porque, tipo, eu fico 4 horas lá em cima, às vezes não descia, sabe? E aí eu falo, cara, tá diferente isso aqui. Faz falta, né? A gente queria tanto separar um pouquinho, porque às vezes eu realmente fico puxando mais conversa, né, durante o dia, assim. E aí eu falava, nossa, a gente precisa de um ambiente um pouco mais separado pra eu poder me controlar um pouco mais pra você trabalhar melhor, né, e tal. E aí agora eu acho que eu deixei ele trabalhando muito, sozinho. Não, mas cara, é normal, tipo assim, todo mundo trabalha 8 horas, se vê depois ali, a gente tem a facilidade de poder trabalhar essas mesmas 8 horas, mas se a gente quiser tomar um café, falar, ô Rafa, sobe aqui, a Mi faz isso, ela liga pra mim da Alexa de cima pra essa Alexa aqui, daí eu atendo aqui, ela fala, Rafa, sobe aqui que eu fiz um bolinho, um café. Aí eu subo lá, a gente fica junto 10 minutos, de boa eu desço, então a gente tem, eu acho que uniu o útil ao agradável, assim, né? A gente trabalha separado para poder ter concentração no que faz, mas a gente tá dentro da mesma casa, assim. Sim. Então isso é massa, porque... E a empresa são vocês dois também, não tem outras pessoas, exatamente. Outros funcionários, né? Para atingir essa frente dos ovos, galera, trabalhem em casal porque é muito bom, tá? E se alguém falar, olha, pensa bem, você pensa depois de acordo com a sua experiência já trabalhando, tá? O máximo que vai acontecer, não dá certo, você voltar pro seu cantinho. Mas daí, isso não é prejuízo nenhum. Não deixa aí trabalho em cima do pessoal também. Sim. Eu e a minha, a gente tem muito, muito bem conversado e esclarecido o lance de trabalho é trabalho, nosso, como família, é outra coisa. Lá, a gente se trata... eu acho que assim, claro, né? A gente tem balanceado isso, mas lá nós somos sócios. No trabalho nós somos sócios. E então, se precisar ser um pouco mais certeiro com uma informação, um pouco mais ríspido, alguma coisa, falar, Mirelles, eu preciso que você faça isso direito, porque é uma vez só. Sabe? Ela não é o Foz, o marido dela, que tá falando assim, exatamente. É o sócio dela, entendeu? Falou assim, Mi, é o seguinte... precisa fazer isso aqui de tal jeito. Meu, não tem, ela não leva, já levou levou pro pessoal, assim, mas depois ela foi aprendendo que fala, não, isso, mas sabe? Exatamente durante o casamento, e eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, que parece bobo e até envolve a questão de equipamento. Isso é um traço pessoal meu. Se eu tô aqui falando no telefone, precisando conversar com uma pessoa e você tá conversando comigo, eu me irrito. Porque eu não consigo prestar atenção em você e nem... Eu vou ser grossa assim, no sentido de... Espera, nesse sentido. Ou com você ou com a pessoa que tá falando aqui comigo. Eu não consigo conversar com 2 pessoas ao mesmo tempo. Isso acontecia com um problema no rádio. Às vezes o Rafael tava no rádio, tipo, horroroso aqui, cheio de chiado, porque ele tava perto de uma caixa de som. Enfim, qualquer coisa. E às vezes eu me irritava. Eu falava, Rafael, sai dessa caixa de som. E às vezes ele tava lidando com um problema, ou tentando me orientar para algum problema, e eu tava ali sendo grossa com ele, e aí ele já fala, pô, mas você não tem que falar desse jeito comigo, sabe? Uma faísquinha que caiu num ambiente cheio de gás e acabou implodindo, aí você fala, por que a gente tá sendo grosso um com o outro? Por que tá acontecendo isso? Por que a gente tá se espinhando desse jeito, sabe? Aí, você começa a prestar atenção em alguns detalhes. Hoje, a gente tem funções bem definidas
por exemplo, durante uma cerimônia de casamento, como ele cuida de toda a parte técnica, ele me dá toda a orientação. Já teve vez dele me dar alguma orientação, eu falava, cara, não vai dar certo isso aqui. Ele só faz. Opa. Exatamente, eu fico... assim, não é bem... mais a faísquinha no ambiente de gás, sabe? Tipo, esse só faz direto já não é uma coisa que eu levo e falo, nossa. E é bem que controlado isso e bem dividido. Tipo assim, se a Mi fala assim, Rafa, eu vou marcar uma reunião presencial com a noiva XYZ porque eu saquei que ela precisa de uma reunião presencial. Eu fico quieto. Ela sabe o que ela faz. Agora, se eu falar pra ela, falar, Mi... tem que gravar esse de frente. Ah, mas não sei o que eu falo. Grava esse de frente. Eu planejei assim. Eu vou editar depois. Eu falei, grava esse de frente, mas é aleatório, sabe? Sim, tipo sim, assim, entendi. Grava de 50mm, entendeu? Às vezes ela, não, mas não sei o que ela. Falei, Mi, só faz isso. Grava. Porque eu planejei, sabe? Tá na minha área, assim, sabe? Então fica mais fácil do que ela ficar debatendo comigo ali, que já debateu também, tipo, chegou a hora que nem ela tava falando, chegar uma hora que ela falou assim, mas... Aí depois ela começou a entender, falou, é mais fácil eu fazer o que ele pede, porque ele sabe o que ele tá falando ali. E o tom, eu né, posso gente? errando, Eu parei de encanar, tanto eu quanto ele, a gente parou de encanar com o tom. Porque você tá no meio de uma cerimônia, você tá com adrenalina ali, né? Tipo, cara, isso Cor aqui da pele, é único, eu não posso perder. Então, às vezes, ele falava de algum jeito, mandando mesmo, tipo, faz desse jeito. E aí, eu às vezes ficava, nossa senhora, então eu faço. E aí, terminava a cerimônia, ele vinha falar comigo, eu falei, mas você não tá todo bravinho? Tipo, não acontecia exatamente desse jeito, mas eu parei de me importar com certos tons. Tipo, ele tá mandando, então tá bom. Depois que acabou a cerimônia, e aí, neném, tudo bem? Tá com dor nas costas? Tá tudo certo? Certo. Tipo, voltou. A gente... eu acho muito legal isso. Trabalhar em casal, se você tá tendo qualquer tipo de dificuldade, talvez uma dica, de acordo com a minha experiência, tenha funções bem definidas. Então, o Rafa, ele é totalmente técnico. Então, ele manda em mim, literalmente. Manda eu acertar o balanço de branco, ele manda eu usar tal lente, ou ele manda eu fazer tal enquadramento, eu simplesmente faço. Mas, por exemplo, quando a gente chega aqui para descarregar o cartão, e eu falo muito isso, eu escuto toda a cerimônia. Porque eu sou mais sentimental. Então, às vezes, eu tô ali segurando a câmera e dou até uma emocionada, sabe? Porque eu tô prestando atenção em todo o ambiente. O Rafa, às vezes, ele não se toca nem da hora do beijo. Tipo, às vezes o padre já começa a encaminhar, o celebrante já começa a encaminhar os noivos para aquele momento, e às vezes o Rafa tá ali pegando o enquadramento X e eu falo, Rafa, beijo. E tipo, opa. Porque ele é tão técnico que ele fica o tempo todo compenetrado nas informações que ele tá ali de captação, sabe? E quando a gente passou a cerimônia, passou tudo, vamos descarregar os cartões, eu falo, Rafa, nossa, teve uma cena assim que você presta atenção, porque nos votos ele menciona a avó. E eu fui atrás de pegar a vozinha enquanto você tava ali fazendo o negócio. Tem que colocar essa cena. Nossa, não, mas você gravou errado, porque o balanço de branco do altar era um, da onde a vozinha tava sentada é outro. Essa cena aqui vai... Nossa, tá toda cagada. Rafa, só coloca essa cena que vai ser importante, sabe? Eles mencionam isso nos votos. Tipo, tô dando um exemplo aqui, tá? Uma coisa aleatória. Sim. Mas esse é o tipo de função que aí eu coordeno. Rafa, só coloca. Tipo, eu sei o que eu tô falando. Tem que colocar, tipo assim, faz parte. Daí, sei lá, se vira, coloca em preto e branco. Funções bem definidas salvam relacionamentos. E até porque também, né, a Monique, como faz os checklists, também ela sente, né, o que é importante. Ela que avalia quais são os pontos de valor, né. A gente ainda faz muito a reunião junto, né, eu e a Monique junto com o casal, por conta de estar nessa transição. Às vezes tem alguma dúvida mais técnica, que a Monique ainda não consegue responder. Mas essa parte de relacionamento ela faz, né? Tipo, a gente foi agora, nessa semana, fazer uma viagem pra Monte Verde pra fazer um ensaio. Eu no carro dirigindo aqui, tipo, pensando mil coisas. Cara, eu vou fazer isso com o drone lá, tal. Mergulhado, né? Coloquei a bateria pra carregar, e ela falando. falando. Aí você fala, poxa, será que eu pus a bateria mesmo? Será que eu peguei o cartão? Será? Você começa a pensar em mil coisas. E a Monique pensando realmente em conversar e falando e colhendo informações, né? Que a gente vai usar depois na cerimônia. Eu penso que assim, a configuração de trabalho de vocês é muito parecida com a nossa, né? Eu e a Monique, a gente cuida da conversa, do sentimento, dos pontos de valor. E aí vocês dois vão pro lado técnico. Eu preciso tal câmera, eu preciso fazer tal coisa, eu preciso colocar a bateria pra carregar. É isso mesmo. É verdade. Então, quando a gente falar que precisa comprar uma lente, vocês têm que falar assim, sim, pode comprar, meu amor. Eu sei quando que tem você que sabe comprar que tá quando tem que comprar drone. Um droninho novo.
Vocês falam de boca cheia, porque eu já parei de encanar com compra de equipamento. Eu já nem vou falar, bom, você sabe, vai. Olha, mas na compra do drone que a gente fez, o Felipe ficava assim, será que eu compro agora? Será que eu não compro? Eu falei assim, não. O jogo pode virou. investir, que vai aparecer um trabalho que já vai pagar o investimento. O primeiro trabalho que apareceu, pagou todo o investimento do drone. Sério? Verdade, cara. Ela falou, vai, compra. Porque assim, você fica encanado, né? Nessa transição, fala, poxa, eu não tenho mais aquela grana garantida. Então você fica sempre com o pé Agora ela atrás. também trabalha na minha será empresa, que eu vou? ou seja, Será que eu não vou? Será que é o momento? Será que não é o momento? Mas seria o ideal, que sempre que você investisse quando você já tem algum trabalho fechado. Mas às vezes não dá tempo. E era o caso desse. Se a gente não tivesse, tinha perdido o time, né? Não dava pra comprar, esperar chegar e tal pra usar. Não, tinha que ter na hora. E esse foi, assim, uma virada. E aí nós estamos nesse processo com outros equipamentos também. Vou, não vou. Mas você mencionou a questão do comunicador. Cara, isso foi um investimento top que a gente fez, né? A gente comprou também o Italk, não é o que vocês usam, o EarTech. A gente comprou o Italk, mas, cara, que diferença. Porque a gente usava radinho. Comunicação... Não tem comunicação, né? Você vai falar, corta o começo e Do tal. nada Aí tá você escuta a outro cerimonialista canal, falando, o segurança falando, nada a ver com nada. Mas você sabe que isso é um defeito meu que somou com um equipamento que não me ajudava. Porque se eu já sou assim, sem falar de radinho, sem falar de cerimônia, se eu já sou desse jeito, com um simples telefonema no dia a dia... Você imagina eu no radinho, sabe? Eu me irritava por não conseguir escutar ele. E aí, às vezes, ele tava falando numa boa comigo, ou mandando num tom um pouquinho mais imperativo, assim. E eu falava, tá bom, já entendi. Ou senão, não entendi nada, mas que saco, sai dessa caixa. Tipo, umas coisas assim, sabe? E aí, eu até dei essa prévia de falar de equipamento, mas com o comunicador foi muito bom, porque... Tá aqui falando maciozinho. Tá limpinho. E tranquilamente, parece que tem mais uma pessoa na sua equipe, né? Com Sim. comunicador, né? Cara, acho que, assim, até pra trazer mais segurança pra Monique, que tava nesse momento de... será que tá certo aqui a configuração? Será que tá beleza? A câmera tá legal? Eu tô numa posição boa? Cara, com o equipamento, velho. Vocês estão conversando assim, o tempo inteiro, né? Você elimina... Não, vou até criar uma polêmica, mas você elimina, na maioria das vezes, um terceiro câmera, cara, pra pegar as reações. Porque ela tá de costa pra mim, tá olhando uma coisa que eu não tô vendo. E não veria uma reação de um convidado e tal. Ela tá olhando, pega você que você tá mais perto. Pega você que você tá mais perto. Cara, agiliza demais. Eu acho que é um equipamento pra quem trabalha em casamento, necessário, assim. Antes de pensar, vou investir em câmeras topíssimas, o comunicador é necessaríssimo. Assim. Gente, se você tá assistindo e pegou o bonde andando, o que a gente tá falando é que nós usamos desde a pandemia... Quando a gente tava fazendo aquele monte de live, de banda e tudo mais, era muito barulho. E aí, os radinhos que já eram ruins em casamento, quando você tá filmando banda, fica pior ainda, porque você tá num ambiente totalmente ruidoso. Então, a gente investiu nos EarTechs, que são aqueles rádios. Eu faço uma analogia bem legal, que é tipo Crocs. Crocs é bonito? Não é bonito, mas quem usa é muito confortável. Ele continua sendo feio, mas o custo-benefício do conforto é maravilhoso. O EarTech é essa mesma analogia, tá? Ele é feio, porque ele é grande, ele é um rádio aqui, tem um headset. Então, tipo, você encarna o Galvão Bueno ali, né? Mas é muito bom, porque você não precisa procurar o microfone para falar, você tá o tempo todo conversando com a pessoa. O isolamento de ruído dele é maravilhoso, então você tá o tempo todo conversando baixinho. E quando a gente saiu da pandemia com os nossos comunicadores por conta de gravação de banda e falamos, vamos fazer casamento com isso também, bateu uma vergonha, sabe? A gente vai usar não, isso mas tem no uma meio da galera que igreja. zoou a gente, não sei o que. E assim, eu tenho o nosso é pior ainda, porque o nosso é as duas orelhas. O que aconteceu? E eu vou fazer um jabá pros caras, porque os caras foram firmeza demais. A gente precisava de um cupom de desconto, porque uma galera do grupo de alunos investiu em comunicador, cara, né? Eu vou fazer um jabá pros caras aqui, porque os caras são muito bons. Eu comprei o Italk, que é da Saramonic. E eu comprei no Brasil, porque eu fechei um evento, tava chegando e tal, precisava comprar. E eu comprei no site dos caras, o que é uma orelha só. Comprei, tava com prazo super em cima pra chegar com o evento. E aí, comprei na sexta, chegou na segunda-feira, os caras cancelaram a compra, tal, e não falaram nada. E aí eu mandei mensagem pro Fábio, falei, pô, cara, vocês cancelaram a compra, eu tô precisando pro evento e tal. Ele falou assim, velho, nós não temos mais o Master,
a gente só tem os slaves. Você não vai conseguir usar e tal. A gente cancelou por isso. Falei, puta vida, eu vou embananar no evento e tal. Foi o seguinte, eu vou mandar pra você o master de 2 orelhas e um slave de uma só. Pelo mesmo preço e tal. Falei, beleza. E aí no dia seguinte, na hora de mandar, o cara falou, velho, você não acredita, deu outra treta. A gente foi testar o slave de uma orelha só e deu problema, cara. Não linkava com aquele master. Falou assim, cara, eu vou mandar os 2 pra você com 2 orelhas. Pode ser? Falei, velho, pode ser. E aí eles mandaram pelo mesmo... Tipo, pra vocês terem uma ideia, custa quase o dobro do valor de um pro outro. Os caras mandaram na faixa. Trocaram assim. E aí chegou, a gente fez o trampo e tal. Falei, nossa, que beleza. E hoje a gente fala, cara, como é melhor? Porque pra fazer outros tipos de eventos, lives, de aula, essas coisas, cara, ele dá uma isolada. Isola total, muito bom. Pra casamento a gente tira de ladinho, assim, uma orelha. Porque você precisa ouvir um pouco da ambiência. Mas pra fazer evento fora, esses casamentos... Muito top. Então os caras foram muito... Você comprar um desse de 2 orelhas pra fazer balada do casamento, né? Os caras foram muito gente boa. Verdade. E o legal é que ele falou, depois você pode comprar o de uma orelha só, ele sinca normal, porque é o mesmo, né? Mesma linha. Mas os caras da Saramonic Brasil foram top demais, velho. Top demais mesmo, assim. Tiveram um prejuízinho, mas não tiveram um cliente. Agora você tem que mandar cupom. Não, é muito bom. O lance do comunicador faz uma... Bom, pra mim foi ótimo, porque... Como eu falei, é um defeitinho meu. Sim. E aí você tenta melhorar um pouquinho o seu defeitinho, mas aí você tem uma baita de uma ajuda com equipamento ali, então você fala, pô, agora a gente vai papear. E eu falo, poxa, Rafa, eu queria muito um dia gravar, nem que a gente se microfonasse e tudo, gravar a nossa conversa, porque é totalmente aleatório. Vai desde ajeita o balanço de branco, pega fulaninho... Como... Nossa senhora, eu não acredito que ela vai colocar a mão no meio do corredor pra tirar foto. Mano, não acredito. Aí você começa, né? E não tô aguentando minhas costas, Rafa. Não tô aguentando mais costas. Eu falei, vai pegar o monopé, Mirella. Ela falou assim, não vou. Eu falei, vai pegar o monopé que eu seguro. Eu falei assim, eu consigo. Aí eu falo assim, então não reclama de dor nas costas depois que eu tô falando pra você pegar o monopé. Não, ela falou assim, fica quieto. Daí ela pega e levanta o negocinho assim pra não, vira uma... Abaixa que eu quero falar com você. Vira uma birrinha, tipo assim, erguei o miczinho, não quero falar. Tipo, e quando ela faz assim, né, ó. Tira o foninho da orelha. Porque eu tenho uma só. Não, sabe o que às vezes acontecia? Uma vez eu tava conversando com uma cerimonialista. Isso foi até um ponto que a gente conversou. Olha só como que é o lance de trabalhar. Eu tava conversando com a cerimonialista e o Rafa tava ouvindo, porque eu tava com o microfone. A gente tava com um perrengue de som. Falou, Mi, é o seguinte, não tô conseguindo aqui. Foi avisado que a gente precisava da saída de som, alguma coisa assim. Era uma igreja que a gente não conhecia. Eu falei, bom, peraí, deixa eu perguntar pro cerimonial onde que é a tal da salinha. Bom, enfim, eu tinha que perguntar alguma coisa pro cerimonial. E ele tava me ouvindo. Só que ele não escutava a cerimonialista por conta do isolamento, né? Então eu tava assim, fulana, você pode me ajudar? Onde que é a salinha de som? Enquanto ela tava conversando comigo, ele tava complementando a minha pergunta. Porque a gente precisa saber dessa linha de som. Só que ela tava falando junto. E aí eu entrava naquele meu bug, que eu não consigo com 2 pessoas falando ao mesmo tempo. Eu tava com uma orelha ele falando e na outra orelha ela tava falando. Eu tava entendendo bulhufas. E aí eu falei assim, o que que é? E o que que é era pra ela. Porque eu não tinha entendido o que ela tava falando. E ele achou que o que que é, porque eu tava com o microfone, era pra ele. E aí ele repetiu, aconteceu 2 vezes a mesma cena. E eu fiz assim, ó... Espera. Tirei a orelhinha, tipo, eu não quero falar com você. Tirei a orelhinha. É que ele tava falando na minha orelha. Pode falar de novo? Aí, tipo, aí a pessoa entendeu. Falou, tá. Aí agora é uma cerimonialista que a gente trabalha muito. Agora eu já chego pra ela, ela já sabe. Ele tá falando aí com você? Eu falo, ele tá, peraí. Pode falar. Porque eu não consigo prestar atenção. E às vezes eu falo baixinho e tô perto de alguém. A pessoa fala, oi? Eu falo, não. Eu tô falando com outra pessoa aqui. Aí eu volto a orelhinha, assim, vira até um negocinho. Tipo, Rafa, fica quietinho. E tira a orelhinha, assim, sabe? Mas eu acho que é muito legal. Viu? Vamos virar essa mesa aqui agora, né? Vamos? Agora a gente quer fazer uma pergunta pra vocês. Vixe. Lógico. Vamos virar a mesa. Viu? E como é que tá essa fase nova de vocês, de criador de conteúdo, de professores, em meio aos casamentos? Como é que tá isso aí? Nossa, obrigada por essa pergunta. Eu tô sem graça agora porque eu não tinha pensado nisso. Não tava no meu roteiro. Mas é de propósito. Porque assim, só pra complementar e dar uma ideia pra
pra vocês de qual é a dúvida. Porque assim, vocês estavam, cara, guerrilha total, conversando com noivas, vivendo e, tipo, numa boa fase, com trabalhos legais, com um resultado legal. E agora vocês têm uma outra demanda, que é atender aluno, atender dúvida de aluno, atender grupo, gerar conteúdo para aluno e tentar entender quais são as dificuldades deles para trazer para o curso. Cara, dentro de um casamento triplicou, porque vocês estão dentro do casamento gerando conteúdo para os cursos. E aí, como é que é essa comunicação? Como é que é ter essa cabeça pensando em mais coisas ainda, cara, para gerar esse conteúdo para os alunos? Olha, tá... É assim, não é tão complicado quanto parece, né? Lógico que são mais horas trabalhadas, porque tem que editar conteúdo, tem que... Mas é muito massa o lance de gravar o conteúdo nos casamentos, assim. Tipo, que nem a gente foi viajar agora no final do ano e eu trouxe aquele óculos da Meta, aquele... Ray-Ban, né? Ray-Ban Meta. E eu gravo os casamentos agora com ele. Então, tipo assim, eu vou pegar uma entrada de novo, opa, pum, boto pra gravar, pego a entrada aqui. E, cara, e é muito massa até a gente mesmo ver esse bastidor depois, né? Da gente cata. E isso aí gera material pra curso, pra anúncio, pra postagem no Instagram e tal. Uma coisa que otimizou essa produção de conteúdo. Então, ela não é tão complexa assim quanto parece. É complexo no sentido de ter que montar porque os dois tem um monte gerados, de bastidores, né? Aí que eu ainda nem consegui criar esses conteúdos e tá aí, mas tá. Mas a criando, gravação entendeu? em si, a criação, o trabalho em si de fazer isso, ele é otimizado. Mas a edição, obviamente, né, entra porque a gente não para de editar os casamentos que a gente tem corrente aqui, e semana que vem tem casamento, e um atrás do outro, e vambora, né? A gente vai tocando. Mas eu vou pro lado emocional da sua pergunta. Tipo, tirando essa questão de complexidade de gravar conteúdo, eu vou pro lado emocional. A gente tinha falado sobre transição de carreira e sobre você ter importância na vida daquele casal que tá ali numa etapa tão importante, tão marcante. Você vai lá e tem um super papel ali, né? Sim. É a mesma coisa. Como eu falei pra vocês, eu adoro... Eu sempre... No começo, principalmente, eu queria ter mais acesso à vida do casal. E aí, pensando nisso, foi onde eu entendi os pontos de valor. Trabalhando com pontos de valor, eu trouxe para a questão dos cursos. Mas o que é o ponto de valor na prática? Não de você extrair o que é importante para o casal, mas o que é o seu ponto de valor dentro do seu trabalho? É você estar participando de um puta momento ali daquele casal. Se você cria um bom relacionamento e você tem meio que um coleguismo para sempre. Tipo, a gente tem vários casais que a gente não é... Às vezes tem alguns que são amigos, que se tornaram amigos, mas a gente tem vários colegas que a gente se acompanha, continua se acompanhando. Não é interessante você pensar que, cara, eu tava ali no casamento da pessoa... Eu não era um convidado. O convidado já tem um papel especial, né? Você foi convidado para um casamento, você sabe que você é especial na vida dele. Mas eu não, eu fui contratado. Tipo, eu fui pago para ir naquele casamento. Eu fui pago para participar daquele momento especial. E é o mesmo propósito que você tira para a questão dos alunos. Quando a gente montou o curso, eu cuido do atendimento. E para mim, eu tinha na cabeça que a parte que mais chamaria atenção e que seria mais proveitosa é o quê? A edição. Tipo, a gente montou o nosso curso na falta. Então, o que falta em edição que a gente não vê em outros cursos que a gente pode fazer? É isso aqui. Mas tem uma coisa mais que falta. É o atendimento. Pô, mas será que vai ser legal o atendimento? Poxa, será que eles vão se interessar? E os primeiros feedbacks, né, os primeiros retornos dos alunos, era sobre atendimento. Pô, que da hora as aulas de atendimento, não sei o que lá. E eu fiquei, nossa... Então, existe um propósito aí também. Então é legal. Então, eu faço a diferença nessa parte também. E aí você... É lógico, a gente tá falando um pouco de ego. É muito gostoso você se sentir importante na vida de uma pessoa. Mas trazendo isso pro lado emocional, eu não só fui importante na vida daquele casal... Tipo, eles sabem quem que é a Mi da Vida 2. A Mi da Vida 2 fez o meu filme de casamento. E, tipo, ficou... eu fiz o seu vídeo de casamento, cara. Eu tô muito feliz por causa disso. E aí, de repente, tem vocês e todos os outros alunos que falam lá no grupo... Pô, que da hora a aula da Mi. E eu fico... Ai, que legal. Tipo... Sabe? Porque, assim, eu fiz essa pergunta de propósito. Pra provocar isso mesmo. Porque é aquilo que a gente volta a falar de equipamento. Antes de equipamento ou antes de uma edição perfeita, cara, o relacionamento, né? O atendimento, velho. Tá muito antes, né?
Tá muito antes. Porque se você não tem um bom relacionamento pra fazer um bom casamento, uma boa captação, aquilo que importa, o que vai adiantar você ter a melhor edição, cara? Você não pegou as imagens que é importante pra aquele casal. Você pegou uma receita de bolo e fez lá o bolo. E o que às vezes é difícil as pessoas entenderem que o nosso curso não é pra você editar um vídeo e tipo, não. Aprenda a usar o programa de edição, não é essa a ideia, né? Aprenda a deixar a noiva 100%, 110% satisfeita com o filme de casamento dela. É isso. Através de uma edição bem feita, sim. Através de uma captação bem feita, sim. Através de um atendimento bem feito, sim. E o conjunto disso vai deixar ela 110% satisfeita. Não é o vídeo que vai fazer o vum, daí faz assim, vai o jau, daí passa a mão na frente, não sei o que, TikTok, vem aqui. Não. Isso aí é de menos, é detalhe. Isso aí, inclusive, tem muito tutorial no YouTube aí pra vocês aprenderem. De graça, não precisa nem pagar, né, Exatamente. Mas... O que a gente tem no nosso curso lá é um processo de como aplicar todo o atendimento na captação e depois pegar o que você... Como isso vai refletir na captação e como isso vai te trazer uma segurança na hora de editar. Você não vai precisar ficar buscando o pelo em ovo. Eu acho que é isso. Pra complementar também, eu acho que é aquilo que você falou, né? Indo pro lado emocional. Você tá lidando com um casal ali, contando a história deles, mas aí puxando pro lado de aluno, cara, você tá mudando vidas de alunos também, de pessoas que vão ter outros casais que vão ter vídeos melhores, filmes melhores. Então, eu acho que isso também é uma coisa assim, muito valiosa, porque nós temos... vamos nos colocar aqui como exemplo. No nível que a gente estava, pro que a gente passou depois do curso, não tô falando sobre questão financeira, porque isso vem com o tempo. Não adianta você comprar o curso hoje, e até desculpa se isso estiver queimando. Cara, você não vai ter resultado amanhã, mas é na construção, é no tempo. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai quebrar os seus bloqueios, e em pouco tempo você vai mudar. Não é questão de, eu vou ficar rico amanhã, mas não. Toda reunião que eu for, eu vou fechar. Que é o que acontece com a gente. Vem reunião todo dia? Não. Mas aqui vem a gente fecha, cara, porque você muda a forma de conversar. Exatamente. E é isso que às vezes as pessoas pensam, não tô nem dizendo curso de você, mas de outros cursos. Cara, vou comprar amanhã, mudou minha vida. Não. Você vai mudar a sua mentalidade, você vai mudar o jogo. E aí, com o tempo, sim, mostrando mais trabalhos, etc. Que é o que a gente tava falando. Você faz um casamento hoje, cara, você tem um tempo de editar, depois o tempo de entregar, para depois você postar. Então, você não tem um portfólio agora, né? Você tem um tempinho para construir isso. Então, eu acho que essa mudança de vida talvez o mais rápido seja você pegar tudo que você aprendeu na aula de atendimento e aplicar para atender a próxima reunião, que pode ser semana que vem, e você já fechar um contrato. Então, pode ser imediato nesse ponto. Nesse ponto. Agora, não de vou ficar rico amanhã, mas não. Você já tem esse resultado, acho que você foi bem pontual nisso. É nisso. E eu acho que... Às vezes eu não preciso de pronto mudar a câmera. Às vezes eu só mudo a abordagem que eu faço para conseguir pegar aquele casamento para... Aí você recebe aquele casamento, aquele contrato, falou, opa, beleza, agora, peguei mais 5K na mão aqui, já dá pra eu trocar minha câmera. Aí você vai fazer o casamento deles daqui a um ano com uma câmera nova. Sim, exatamente. E por aí vai. Então eu acho que esse poder também de tocar pessoas nesse sentido de aula, acho que, cara, é muito legal isso. E eu quis até criar essa provocação, porque a gente tá entrando numa nova fase também, né? De abrir o nosso canal no YouTube, então, para falar um pouquinho de... Não como professor, mas falar um pouco sobre casal também. E a gente tá com essa dificuldade de criar conteúdo, gerar... É muita coisa, cara. Nossa, fala assim... Mas posso mas falar... vocês vão fazer e vai ser leve, cara. Vai ser leve. Sabe por quê? Porque é muito gostoso. O casal, eles não sabem do tanto de curiosidades que acontece. Eu não vou nem falar perrengue, que é pra não assustar, né? Mas o tanto de coisas que acontecem nos bastidores. E a gente tinha essa ideia de fazer um podcast só pra ficar contando perrengue. O projeto inicial, o piloto inicial era isso. Vamos reunir todos os fornecedores pra gente ficar compartilhando os perrengues, mas não com o intuito de falar assim, olha, tá vendo, noiva? Presta atenção aqui que deu tudo errado no seu casamento. Não era isso. Era no sentido de compartilhar perrengue e da gente parar de achar que as coisas acontecem só com a gente. Porque vocês já se pegaram naquele momento, tipo assim, nossa, velho, o cara fez ali, olha que vídeo da hora. No meu casamento acontece isso. Exatamente. Porque eu só faço casamento não sei aonde. O casamento dele não dá pau no áudio. Mal olha aí sabe que áudio que o cara perfeito. tava tendo que ir no banheiro a cada 10 minutos porque tava com dor de barriga. Inclusive mandaram no grupo de alunos hoje, você viu? Um dos alunos lá mandou, falou, galera, me mandem boas energias que eu tô indo pro serviço agora, tô indo pro make-off do noivo, tô com uma caganeira. Cara, sozinho. Mas é exatamente isso. E quando eu fiz o primeiro evento com vocês pra gravar o making-off, pra gravar os bastidores de aula,
Cara, eu falava assim, não é possível que um casamento desse, num nível desse, tem esses perrengues que nós temos casamento baratinho. Não é possível também, cara. E tem, e é isso, a gente acha que só tem isso numa faixa, mas não tem. Mas tem. O piloto do nosso primeiro podcast, assim, era compartilhar perrengues. Não era nem um conteúdo voltado para os noivos. Era um conteúdo voltado para outros fornecedores do sentido, vamos compartilhar nossos perrengues e dar risada das nossas desgraças, porque, tipo, é isso que tem para hoje, tá tudo bem? Era nesse sentido. E é gostoso saber, né, que a gente compartilha coisas boas e a gente supera os perrengues também. Tipo, você viu a gente passar perrengue com áudio, você viu a gente passar perrengue, sei lá, com luz ou com horário. E aí você volta ali pro seu trabalho e fala, cara, mais isso também acontece assim, comigo, tá tudo bem. Que não é uma coisa de você ou da sua região, é uma coisa que acontece com todo mundo. E é isso que vai te capacitando a ser um profissional cada dia melhor, é uma coisa de muito você orgânica, tá preparado para qualquer perrengue ali, ou um perrengue diferente, você já se prepara pro próximo e vai indo, né, cara? Às vezes um pauzinho na câmera, às vezes, esquece um tripé, esquece um... muito isso. Um gravador, esquece um cabo para ligar o gravador. Cara, enfim, acontece, né? Você tá com um monte de coisa na cabeça, mas eu acho que isso é muito legal. Mas a gente é muito grato a Deus, né? Por ter conhecido vocês e, cara, mudou muito, de verdade. Porque a gente até brinca, até o nosso orçamento a gente dá uma inspirada, fala, cara, é legal. É legal a gente ter alguém, uma referência boa. Porque às vezes a gente, sei lá, vê esses professores aí, cara, que não tem acesso, uma galera muito estranha, assim, pra gente, não tá muito distante. Eles falam assim, não, cara, são pessoas normais, são pessoas legais, não é uma máscara que veste, agora eu estou no modo vida 2, eu sou vendedor de casamento. Agora eu tô no modo professor. Não, cara, vocês são assim. Vocês são assim do jeito que vocês estão. Na internet, vocês vendem um curso, vocês falam com as noivas, dentro do mercado comprando pão. Piada interna aqui, gente. Então, assim, vocês são pessoas assim. Você fala assim, cara, que legal ter pessoas assim. E que legal que você consegue expor isso pra vender. Então, a gente... tem vocês como uma referência muito legal, cara. O que a gente fala muito assim pra... Não chora não, hein, cara? Não chora não. Não, vocês perceberam, né? Eu choro fácil. E bacana, assim, também de complementar, se a gente pudesse falar pra vocês algo sobre isso, tipo, fiquem tranquilos porque a gente faz vídeo pra noiva, a gente não faz vídeo pra videomaker. Então, às vezes bate aquela insegurança e às vezes vocês procuram se identificar na gente porque acham que a gente tá um pouquinho mais... acessível. Tudo bem que o nosso plano é continuar acessível, porque, como eu falei, a gente quis fazer um projeto de um curso que é baseado na falta. Então, a gente sentia isso. A gente fazia outros cursos e falava, cara, mas parece que a gente não tem acesso a essas pessoas, parece que a nossa realidade é muito diferente. Eu queria conversar de igual para igual. Eu queria, sabe, compartilhar as experiências e, por que não, os perrengues também. E aí a gente fez isso. E o que eu posso falar pra vocês é que essa identificação de vocês, ela é um pouquinho proposital. Porque eu quero que vocês entendam, pelo menos eu falo por mim, eu, Mirelle. Eu quero muito que quando vocês me assistirem ou que vocês vierem conversar comigo, que vocês entendam que eu tô no mesmo barco que vocês. E que o meu vídeo, ele é voltado pro casal. Então, assim, poxa, se vocês sentirem que a sua realidade é diferente da minha... ou que o seu perrengue é diferente do meu, não é. E assim, se for, ainda meio que não se preocupem com isso, porque a gente tá trabalhando pra quem? Pro nosso casal, a gente tá trabalhando pra outros videomakers. Eu puxo até isso pra exaltar um pouquinho o Rafa. Eu sei o que acontece aqui em casa, eu sei o tanto que ele estuda, como que ele é aficionado nessa parte técnica. A Monique com certeza vai saber falar muito bem sobre o Felipe, nesse mesmo assunto. Mas eu já vi também outras pessoas falarem a respeito do Rafa, sobre como ele domina um assunto de uma maneira um pouquinho mais isolada, sabe? De como ele é um pouco nerd com certos assuntos. E aí isso me deixa mais confiante sobre todas as outras coisas. Quando a gente se expõe, não só para vocês, mas para uma galera, por conta de hoje das redes sociais, as críticas elas vêm. E elas vêm sempre de quem? De outros videomakers. Ela nunca vem de um noivo, seja nosso ou seja um cara aleatório que vai casar e tá procurando alguma coisa. Ela nunca vem desse cara, ela sempre vem de outro videomaker. Como se a gente tivesse que, em algum momento, disputar conhecimento. Como se eu estivesse aqui conversando com vocês, mas deixando bem claro, Felipe, que você não é igual o Rafa, ou que você não é igual a mim, porque a minha experiência... Não, sabe? E a gente abre a porta para algumas pessoas que elas vêm querendo medir conhecimento.
Quando a gente fala que a gente tá no mesmo barco, é pra isso. A gente trabalha pro casal, a gente não trabalha pro outro videomaker. Então, vem outro videomaker falar, às vezes o Rafael dá uma balada. Fala, poxa, dá um negócio de... Será que eu tô fazendo certo? Vocês já pensaram sobre isso? O que abala vocês hoje na região de vocês é o quê? É eu chegar e falar assim... Ô, Monique, você acha que você tá atendendo direito essa noiva aí, ó? Você toca, sabe? Ou é uma outra noiva ou amiga da noiva e falar assim... Nossa, mas você viu? Eu não faria essa pergunta se eu fosse... Quem que te abala mais? Você acha que eu que vou chegar e fazer uma crítica dessa pra você? Ou você acha que é uma outra pessoa aleatória que vai chegar e fazer isso pra você? Não é muito mais fácil pensar que sou eu que vou te julgar? Sim, Só que o peso que você deveria... Que a gente deve pensar como pesado mesmo é da noiva, tipo assim, de repente vir e falar assim, nossa... aconteceu, né? Que a Mia falou assim, anda acontecendo, né? Quando a gente começa a atingir muita gente em rede social, começa a aparecer. Aí o cara, mas não se faz isso em tal jeito, não sei o que lá. Porque no cinema existem regras e não sei das quantas. E o Rafael deu uma balada, sabe? Só que é o seguinte, isso aqui não é cinema. A Mirella respondeu o cara de um jeito, ela falou assim, isso aqui não é cinema, isso aqui é filme de casamento. Entendeu? Sim. E se eu precisar fazer dessa forma... Para poder garantir esse momento, e é o que a gente sempre fala, momento é muito mais importante que equipamento. Eu trabalho para o casal, não trabalho para o casal, exatamente. Enfim, mas eu ouvi isso, pô, chato, mas imagina se eu ouvir de um noivo falar assim, pô, você viu que comportamento zoado do Fozi gravando o casamento lá, um noivo falando? Você viu como ele tava... Qual é o comentário que te abala mais? Eu jogo que abala... O videomaker abala mais o Rafael. Só que é muito mais importante você ouvir o do noivo, meu. Claro. Tipo assim, sabe? Tipo, pô, é pra ele que você tava trabalhando, meu, eu tô cagando pro cara lá. Só que a gente tende a se preocupar com o que o coleguinha tá falando. Eu falei, velho, só que é meio que natural, né? Sim. Eu acho que quando a gente comprou o curso do Semi-Day, vocês falam, acho que lá vocês falam muito mais isso, né? Você trabalha pra noiva, pro noivo, não pro videomaker. E aí eu ouvi isso uma vez na aula, 2 vezes, aí, sei lá, algumas vezes eu falei, caramba, Monique, eu acho que nós estamos fazendo comunicação errado. Sei lá, tô falando muita coisa técnica nos meus stories. Tipo, não faz sentido, cara. A noiva não entende nada do que eu tô falando. Eu falo, é lógico que você tá falando isso pra quem te segue. Porque eu tenho muitos amigos da área. Mas a gente fica preocupado com esse tipo de coisa. E aí eu falo assim, cara, não, mas tipo, tá errado. E aí a gente criou o quadro Dicas da Moni no nosso Instagram. Tipo, a Monique falando que não tem tanto domínio técnico. Então ela vai dando dicas pra noiva. Então eu falei, a gente tá errado. Acabou esse lance. Então, cara, tô nem preocupado com quem tá olhando de videomaker, assim, ou fazendo alguma crítica. E, de fato, criar esse material pra noiva. Não falar sobre a iluminação, falar, é legal, de repente eu tô num trabalho, eu mostro pra ver a complexidade do rolê. Pro seu cliente também, mas não de tipo assim, aqui eu tô usando isso, aqui eu fiz assim, que é o que você usou na luz, a noiva não sabe. Porém, se a noiva vê que você iluminou, que você tem um equipamento legal ali, ela falou, olha que legal, ele é bem diferente. Mas vocês deram essa quebra, porque eu sentia que tinha gente que não vinha conversar comigo porque achava... Alunos, tá? Porque, nossa, o que a Mirelle vai achar se eu falar dessa coisa? Não sobre, o que a Mirelle vai achar. Mas, tipo, eu às vezes sentia esse medo de tentar pedir uma opinião ou compartilhar uma história, que ainda que na minha cabeça fosse super legal, com uma pessoa que poderia dar uma julgada, sabe? No jeito que eu falasse ou É como se a Monique falasse assim, nossa, eu queria perguntar pra mim uma coisa. Mas eu não vou perguntar, porque vai que ela acha ruim. Não, esse tipo de pensamento não te surge com mais facilidade do que você se preocupar com opiniões que realmente te interessam, que seria do casal? Qual que é o peso da minha crítica e qual que é o peso da irmã da noiva? Talvez você daria mais peso pra minha crítica. Mas você deveria se preocupar mais com o seu outro atendimento, porque você trabalha para eles. Fato, né? Com quem tá te contratando. Mas eu acho que isso é recorrente, né? E até porque a galera do audiovisual parece que pesa muito a mão, né? De repente você põe um vídeo lá e a galera, mas aqui você podia ter feito assim, aqui você podia ter feito assado, não sei o quê. E aí você fica meio bloqueado, às vezes, de mandar esse tipo de conteúdo pra videomaker que poderia ser, tipo, num tom diferente. Viu? Eu achei legal, mas de repente isso aqui você poderia ter feito assim, mas pensando que
não é o perfeito. O mais importante é o momento. De repente, sei lá, você deu uma bobeada, deu uma tremidinha ali naquele momento. E a gente tá falando como se a gente não estivesse fazendo um vídeo legal, né? A gente tá falando da minúcia do técnico, Exatamente. assim, num nível que só outro videomaker consegue ver. Exatamente. Não é? Não são coisas tão Se a relevantes. gente quiser ser o chato, cara, eu vou entrar o primeiro post que eu ver aqui, eu tenho 1000 críticas pra fazer. Em todos a gente teria crítica pra fazer, mas por que você vai fazer, cara? Não, e não é só pelo lado técnico que tá ali que você sabe identificar que falta ou que sobra em algum lugar. É a questão de estilo. Você, quando você faz um comentário, está completamente contaminado pelo seu estilo. Exatamente. Sim. Entendeu? Nossa, Exato, bem legal, mas eu não faria desse jeito. Que bom. É um caso de estilo. É o seu estilo falando. Que legal, faz uns posts aí pra ensinar a galera, sabe? Tipo, pega o tempo que eu tô levando pra criar isso de graça. Sim. Pra ensinar a galera e faz também. De repente eu até posso aprender com você. Eu acho Mas que isso também aí seria uma soberba bem feia da nossa parte. Não é soberba, é simplesmente falando. Falou assim, cara, que legal. Cria um conteúdo também, de repente eu posso aprender com você. Mas dá trabalho, né? Lógico. Eu acho que quando você entra, que nem você falou, quando você se expõe pra dar aula, pra ensinar, é complicado, porque você tem uma galera que tem uma bagagem, mas não quer se expor por conta disso. E a gente, como ser humano, a gente tem uma necessidade de aprovação. É difícil, cara. Você tem que se sentir fazendo parte, você tem que se sentir Esse amado. é um assunto que daria muito pano pra Você manga, tem que né? se sentir acolhido pela comunidade, até porque você vende curso pra essa galera. Se você estivesse recebendo crítica de uma galera que você não tá interessado como cliente, beleza. Mas é isso, né? A rede social deu liberdade, deu vozes para às vezes pessoas que não têm muita noção e senso, assim, de como falar, de como... Mas isso é um problema generalizado, né? Isso tem em todos os nichos, né? Tem todos os nichos. Mas Com a gente certeza. acha que realmente tem que... E é isso, a gente tá nesse processo de quebrar essa necessidade de aprovação para se expor mais. Então, às vezes, eu me obrigo a pôr story, de fazendo caminhada de manhãzinha, de correndo, de lendo uma bíblia, porque eu preciso me expor e parar com esse negócio de... E precisa mostrar que você é uma pessoa mesmo, que pessoas Exatamente. gostam de pessoas. De Isso pessoas, é bacana de ver. Principalmente no nosso nicho de casamento. Poxa, é interessante você ver que a pessoa se identifica com você, porque você não é só um profissional que tá ali falando de câmera, você é uma pessoa que tá lidando com o seu cachorro. Exatamente. Ou que você tá fazendo uma caminhada porque, é saúde, né? Senão eu viro atleta de final de semana. Só que em vez de a gente jogar bola no final de semana, a gente segura 5 quilos de 5 quilos. equipamento. Até pra gerar uma conexão, né, ali Sim. com os próprios noivos. Porque, às vezes, a pessoa acha que você é tão inacessível que ela gera aquela trava. E até mesmo nos momentos que você vai realizar ali o ensaio daquele casal, eles ficam Eles assim... ficam com vergonha de você. O que será que eu falo? Como será que eu vou me mexer? Como vai ser essa cena? Será que tá bom pra eles do jeito que eu tô fazendo? Será que vai ficar legal do jeito que eu tô fazendo, né? Exatamente. Então, E às vezes ela tem umas expectativas que ela tem um pouquinho de receio de comunicar com você por conta dessa, não vou ficar falando com ela, ou ela é muito inacessível pra mim e tudo mais. E aí ela tem ali um monte de referência do Pinterest, não conversou com a pessoa que tá ali produzindo o ensaio dela. E aí às vezes até gera uma frustração, mas na verdade você não tinha como entender essa expectativa, né? E eu sempre gosto de trazer as noivas mais próximas a mim. Eu gosto, por exemplo, do contato pelo WhatsApp, porque a conversa é um pouquinho mais instantânea e eu dou essa liberdade. Tipo, nossa, Mirelle, mas você dá tanta liberdade pro seu cliente assim? No fulano de vendas fala que a gente não pode dar toda essa liberdade. Não, mas eu quero que a noiva entenda que eu tô à disposição, entendeu? Eu quero que ela me mande uma referência pra eu falar, essa aqui ela, tipo, é ligada no TikTok, então de repente dá pra gente fazer umas coisinhas Fazer que no uma vídeo... trend. Que no vídeo que ela vai curtir, que vai estar o estilo dela. Ou se não, essa aqui é um pouquinho mais clássica, então não adianta a gente pesar muito a mão em cena diferentona, porque ela gosta do rolê um pouquinho mais da pompa, né? Eu gosto disso, apesar de ir contra algumas pessoas sobre essa acessibilidade aí. Eu gosto de passar essa imagem acessível. Eu também até comecei aqui no início, né, falando sobre fotojornalismo e tal, porque teve uma época que era muito frequente isso, né? Eu vou lá, faço fotojornalística, né? Tipo, achando que isso era um estilo de fotografia criativa e tal. E na verdade não, é uma reportagem, você tá retratando. E tem uma galera muito grande que ainda fornece esse tipo de trabalho e que os noivos acabam comprando porque às vezes não tem acesso a entender a diferença do outro. Ou às vezes tem uma referência de um vídeo legal e aí pede um orçamento e fala assim, nossa, cara, mas custa muito mais caro do que esse aqui, então vou fazer apenas para ter um registro. Então tem uma galera que ainda não investe tanto em vídeo, pensando
que isso vai ser, por muito tempo, vai ser pra posteridade. Tipo, não é um vídeo que você tá fazendo agora, pra galera de agora, e daqui 5 anos você não vai... Não é só pra você postar na rede social, você não vai nem pra se você preocupar, né? Então você vê uma galera entregando, às vezes, vídeo de casamento tudo na vertical. Cara, mas e aí? E daqui a pouco muda o formato da tela e, sei lá, você perdeu esse conteúdo, né? Então, assim, é umas coisas que às vezes dá uma inovada, que eu acho que é muita inovação ainda, então a galera às vezes perde um pouco isso, né? Essa noção do que é importante e, cara, é uma recordação. Então, assim, você vê que a galera já não revela tanto mais foto, não faz mais tanto álbum. E aí o vídeo, poxa, ainda quer fazer aquele estilo antigão, né? Umas cerimônias completas, que alguns pedem realmente uma cerimônia completa, mas, de fato, entregar umas cenas diferentes, um filme mesmo, tem uma galera que ainda não criou essa consciência, mas eu acho que com o tempo isso vai mudando e o pessoal vai começar a pensar mais nisso, de ter esse relacionamento, que não é, de fato, a quantidade de eventos, né? Falando agora direto para quem trabalha mesmo na área. Pô, tô preocupado em pegar um evento por final de semana. Cara, nesse estilo de captação que a gente faz, você não dá conta de editar. Se você fizer um por final de semana, poxa, 4 no mês... A gente não trabalha só de final de semana. Você não dá conta de editar depois, é muito trabalho, porque você tem que ter esse relacionamento, enfim. Você precisa valor dar atenção, agregado, né? você precisa demandar todo... Você pensa que não dá pra você chegar no dia do casamento, chega lá, no dia, descarreguei equipamento, monto, beleza, hack. Não, cara, você não conhece nada da vida dos noivos, você não conhece nada deles, você não conhece eles. Às vezes, você chega... Cara, você nem lembra o nome do noivo e da noiva. Você chama por noivo e noiva. Né? Cara, então assim, você fala... que piloto automático ponto, né, que você entrou, sabe? De não conhecer os pais da noiva e do noivo. Velho, como assim? Você não sabe chamar pelo nome? Eu vou aproveitar isso e vou fazer um gancho. E vou te dar um cenário e depois eu vou perguntar a opinião de vocês sobre isso. De acordo com a minha experiência, a gente veio do casamento faz 10 anos que a gente trabalha com casamento. Então, quando a gente começou, a nossa luta, entre aspas, tá? A nossa briga era para mostrar que o vídeo era tão interessante quanto a foto. Porque a gente veio daquela transição de câmeras. E a galera ainda estava entendendo que o vídeo de casamento ele era quadrado porque ele era feito com outro tipo de equipamento. Então a gente precisava mostrar que o equipamento mudou e que com isso mudou também o estilo e que esse estilo vale a pena ser investido. Então eu perdia o orçamento para nada, na verdade. Eu não estava perdendo orçamento para fotógrafo. Não, porque o casal ele não tinha o interesse. Ele não estava substituindo o meu serviço por outro. Ele simplesmente não estava contratando porque ele não tinha interesse em contratar. Eu não preciso de vídeo, eu já tenho foto. Então, a nossa briga e todo o nosso trabalho era voltado para educar o cliente de que façam vídeo, porque vídeo é diferente da foto, porque vídeo é legal, vocês não vão se arrepender. Beleza. Eu penso que, de acordo com a nossa experiência, a gente superou um pouquinho essa parte. Então, eu já tenho clientes que vêm até mim porque sabem da importância do vídeo. E agora a gente está passando por uma nova transição. A gente está lidando agora com os story makers. E aqui não é uma polêmica do não tem lugar para eles para trabalhar. Porque eu penso que todo espaço de trabalho de eventos ele é bem democrático e cabe todo mundo. Só que como tudo que é novo, ele gera essa certa confusão de qual é o seu lugar e o que você faz. E eu acho que tem pessoas que são totalmente videomakers, que são totalmente contra os story makers. Por quê? Porque de acordo com a experiência deles, tiveram essa confusão de lugar. Então, o story maker também nessa gana de proatividade, de querer mostrar o seu trabalho, de como o seu trabalho é legal, vem e toma um pouquinho do espaço, atrapalha um pouquinho o videomaker que foi contratado. Tem o videomaker como a gente, que não sente tanto isso, porque essa realidade ainda não bateu para nós. Então, assim, eu não tive ainda clientes que... Não diretamente, pelo menos. Eu não tive diretamente clientes que deixaram de contratar a gente por achar que o Story Maker bastaria. Então, a gente tem uma opinião um pouquinho mais neutra quanto a isso. E a gente tem também do outro lado o Story Maker, que fala... O meu trabalho é diferente do seu, você não tem que ficar me enchendo o saco. Mas, ao mesmo tempo, ele bambeia um pouquinho na posição dele. Às vezes, até sem perceber. Até por conta do novo, né? E qual que é a opinião de vocês? Qual que é a realidade de vocês? Porque a minha realidade é um pouquinho mais neutra. Eu entendo que eu ainda não tô perdendo cliente de vídeo de casamento por conta de vídeo de casamento com celular. E a realidade de vocês? Eu sinto que isso é realmente dependendo da faixa de cliente que você tá.
E aqui podemos falar abertamente que é na parte financeira mesmo, né? Por quê? Você entende que quando você está numa faixa de valor que você cobra de evento, por exemplo, você vai ter algumas dificuldades. Então, por exemplo, eu estou num nicho aqui de valor, né? Numa base. Você entende também que esse cliente ele tem um nível de consciência diferente de um cara que está disposto a pagar. Vamos falar de valores, para ter uma ideia. A gente está falando de um casamento de 3 mil e de um casamento de 10 mil. Esse cara que paga 10 mil, ele entende por que ele está pagando 10 mil. Ele tem um nível de consciência maior naquilo que ele espera receber. O cara, não tem como o cara que paga 3 achar que ele vai receber o que o cara que paga 10. Então é por isso que ele fala assim, não, poxa, mas para eu pagar 3 eu vou receber isso daqui? Deixa quieto, eu vou gastar mais no casamento e pago 500 para um store maker ou 1.000 para ele lá fazer uns stories da cerimônia. Então, eu acho que está muito ligado nesse nível de consciência do cliente mesmo, de entender o que é importante, até que ponto isso é importante. Então, a gente volta na dificuldade que você tinha lá atrás, de mostrar ainda o porquê o vídeo ele é importante. Não estou dizendo que substitui. Não, tem espaço para o Store Maker, mas eu acho que como um complementar, não como um substituto do filme de casamento. Exatamente. Porque ele vai ali mais para sanar essa necessidade de urgência. De, eu quero um vídeo para postar agora. Conteúdo instantâneo. Eu quero um a negócio. ânsia da galera pelo conteúdo instantâneo, né? Sim. Não sei se ficou muito claro, se eu dei uma enrolada, mas eu acho que essa é a ideia. Mas de que depende do nível de cliente que você tá. E a gente enfrenta essa dificuldade justamente porque a gente tá nessa base ali. De 3,5, 5 de cliente. Então, às vezes, a gente pega essa dificuldade. Mas em clientes que não entendem a diferença e a necessidade de um e de outro, né? De, poxa, tá, tudo bem, você vai ter o Story ali, você vai ter um Reels, por exemplo, mas ele não, de imediato. Não conta toda a história, ele não apura os detalhes, né? E no longo prazo, e para os seus filhos, né? E para os seus netos, o que vai ficar de recordação disso? Um vídeo de 1 minuto e meio? Você vai reduzir, você vai resumir 8 horas de um dia extremamente importante e especial em que você investiu em tantas outras coisas. Só que vendo por esse lado assim dos story makers, a gente tem que pensar também que o story maker é o quê? É alguém que tá trabalhando com o casamento faz 6 meses, entendeu? Quanto ele sabe sobre contar história, entendeu? Tem muito... Eu não quero fazer uma crítica pesada, assim, com o pessoal que tá começando a trabalhar como story maker. Beleza. Mas é incomparável um vídeo que um story maker vai entregar para um filme, realmente, que vocês que trabalham com casamento, com filme de casamento, conseguem, entendeu? E a gente não tá falando sobre equipamento. A gente tá falando de celular versus câmera. Contar a gente tá história, falando né? sobre... De verdade, o celular dele, pouco importa se ele tá usando o celular, se ele tá usando um iPhone 17, se ele tá usando um celular simples. Não é essa comparação com as nossas câmeras e o celular dele, não. Vai muito além. É sobre... a gente estuda muito, cara, casamento. A gente sabe... a gente entendeu os pontos de valores dos noivos e tudo mais pra montar um filme, sabe? Estuda storytelling, tudo pra montar um filme. É insubstituível, sabe? O filme que profissional de filme de casamento não tem como substituir. Eu acho que soma. É legal ele ter também um Reels... é muito legal isso, na verdade. É muito legal o conteúdo instantâneo. Mas, na verdade, o intuito da minha pergunta era sobre... Geralmente, na verdade, o intuito da minha pergunta era justamente fazer esse tipo de provocação. O que é novo... O cara que tá chegando pra trabalhar com casamento, fazendo story maker e tudo mais, o que é novo, ele gera um pouquinho de confusão. Então, às vezes, ele pode atrapalhar querendo ajudar demais com consciência ou sem consciência disso. O intuito da minha pergunta não era nem fazer essa comparação direta. Era só pra entender qual que era a opinião de vocês. Porque a gente vê muita gente, de um lado, os opostos, né? A gente vê a galera, tipo nós mesmos, que falam, cara, é isso, a gente vai ter que fazer o quê? Conversar, que é mais uma pessoa na equipe, seja minha, seja de outra pessoa, é mais uma pessoa que a gente vai ter que mediar. E tem gente que, nossa, isso aqui é uma droga, isso aqui... Não, eu queria abordar esses opostos com vocês. A minha opinião, apesar de ser neutra, um pouquinho mais neutra, eu sou um pouco mais pacificadora nesse sentido, eu acho que é uma coisa que não adianta a gente meter a boca, não adianta a gente falar, que nem o Rafa falou, não quero fazer uma crítica pesada. Realmente, não uma crítica pesada. É só de falar, olha...
temos mais uma pessoa numa equipe e a gente tem mais uma pessoa para conversar. Às vezes a pessoa não tá entendendo o quanto ela tá te atrapalhando, ou se ou não ela tá te atrapalhando. Às vezes ela entra para fazer a tua cena no teu lugar, você fala, opa, pera lá. Aqui a gente precisa entender que cada um tem o seu lugar. Sim. Aqui é muito mais interessante pegar os bastidores do que tá acontecendo para depois a pessoa fazer aquele comparativo do que ela vir fazer a sua cena que estava preparada para ser sua. Penso assim, sabe? Eu montei a noiva para fazer aquela cena, não vem um celular me fazer a mesma cena, porque ela vai ver no filme, vai gerar uma certa duplicidade, vai acabar com a expectativa dela. Não. É muito mais legal você vir complementar e trazer os bastidores, para quando ela ver aquela cena pronta, ela falar, nossa, eu sei como que foi feito aquilo e tudo mais. É sobre o objetivo do nosso trabalho. Eu acho que o que nós mais encontramos lá, né, de situação, também não foram vários, né, que a gente teve junto, né, não no caso de, tipo, fiz a troca, eu não te contratei, mas contratei o Storemaker. Vamos falar do que tinha os dois. A gente viu eles trabalhando mais na parte de cerimônia, né? Sim. Então, alguns com live, outros realmente gerando clipes para depois fazer um vídeo em si. Mas assim, a gente conversou, foi muito tranquilo. A gente só falou assim, só não fica na frente nas entradas e na hora de beijo, assim, nessas cenas mais importantes. Porque como a gente também não entrega a cerimônia completa como padrão, você fica mais folgado de, por exemplo, o cara tá na minha frente agora, eu espero um pouquinho e tal. Não tem essa... não pode passar na frente em momento nenhum. A única coisa que a gente falou, momento do beijo, momento de entrada no corredor, que são coisas que não dá pra voltar, né? Aquele beijo principal ali. Depois os outros, beleza. Mas foi muito tranquilo, assim, a pessoa... Mas você vê que a pessoa também tá insegura de te atrapalhar, ou tudo que é novo do que eu tô fazendo, será que tá certo? Né? Então, acho que é muito dessa questão, de fato, de conversar. Assim como... tem videomaker e fotógrafo que brigam porque um tá roubando o espaço do outro. O Storemaker é mais um dentro dessa briga. A gente tem basicamente os mesmos personagens numa nova história, né? Se o cara não consegue se relacionar com o fotógrafo, cara, o Storemaker que faz o que ele tá fazendo vai ser muito pior. Vai ser muito pior. Tudo. Então, assim, você tem briga com o cara que faz foto que não tem nada a ver com o seu trabalho, com o Storemaker, então vai ser... treta na certa, né? Verdade, né? São tipos de pessoas que são mais suscetíveis a tretas. Exatamente. Então... Mas eu acho que a pegada é essa, é continuar criando, né, esse nível de consciência nos noivos de que eles precisam ter o filme completo, né, o filme mesmo, e que ele pode agregar um Storemaker se ele for, de repente, uma noiva que é mais blogueira, que gosta mais de ter essa vida exposta e precisa do imediato. Acho legal até. Porque assim, a gente hoje também, né, isso a gente aprendeu com vocês, cara, a gente já entrega um Reels no dia seguinte. Então assim, quão urgente você precisa ter um vídeo do seu casamento? Não dá pra esperar o dia seguinte pra ter um vídeo legal já? Não, eu quero na hora. Então, beleza. Então, você tem um na hora. Então, a gente já entrega, que bom, facilitou a sua vida, né? Então, você tirou a urgência um pouquinho de mim, eu consigo 1 ou 2 dias pra respirar depois do seu casamento, né? Exatamente. Era essa a opinião que eu queria, sabe? Porque quando eu vi a galera na treta mesmo, eu falei, cara, eu acho que eu não cheguei nessa parte ainda. Mas eu acho que a minha opinião... Será que eu tô muito em cima do muro? Mas não, vocês estão junto comigo, então tô um pouquinho mais confortável. E vai cada vez mais... Até porque os fotógrafos e os filmmakers já têm os seus storymakers que fazem os bastidores, né? Então você imagina, vai ser uma galera dentro dos casamentos, né? Então também vai ter que entender que vai ter limite, né? Vai ter casamento que não vai caber essa turma toda, né? Gente, eu queria fazer uma pergunta pra vocês sobre... Caminhando aí pro finzinho do nosso podcast. A gente falou pouco, mas a gente falou... Ter, né? Bom, a gente falou muito pouco. Será que a galera tá até agora? E aí, gente? Estão curtindo? Chegaram Deixa aí nos comentários, eu tô aqui. Se vocês chegaram, deixa um comentário, cheguei até aqui. E se vocês chegaram até aqui sem dar aquele like da hora pra gente, por favor. É muito importante pra gente entender se esse conteúdo somou pra vocês, se vocês gostaram. É aqui. Temos várias câmeras aqui. Esse conteúdo é muito importante. O seu like é muito importante pra gente entender se esse conteúdo somou pra vocês, se vocês gostariam de ver mais disso, se a gente produz mais esse tipo de coisa. Então, é isso. Deixa aquele comentário legal, compartilha. Se você não segue a gente aqui, esse vídeo chegou aleatoriamente pra você, já aproveita, já vem fazer parte dessa comunidade aqui, já vem ficar com a gente. Porque aqui é muito da hora.
É isso aí. E só Agora- pra complementar, se você quer entender o que é o Wedding Creators, deixa aqui, ó. Sei lá, casamento, quero ser filmmaker. Boa, Ele vai demorou. colocar uma automação, você vai receber aí. Merchan, né, velho? Boa, Brincadeira. Não, aliás, Brincadeira, brincadeira. link pro treinamento vai estar aqui na descrição desse vídeo. Pô, tá Sempre. preguiçoso, hein? Fazer automação, hein, cara? Deixa o cara comentar lá. No YouTube é mais Brincadeira. difícil. Brincadeira, tô achando saco. Deixa eu ajeitar esse. É porque aí fica na frente, eu queria ver a Monique, por isso que eu coloquei ele de ladinho. Vamos. Aí. Vamos facilitar É a isso aí. vida do editor, né? É, Vamos lá. por favor. Tá bom. Gente, caminhando aqui pro final, eu queria saber, assim, de toda, sabendo da trajetória agora de vocês, conhecendo em detalhes a história de vocês, transição de carreira e caminhando para esse lado de quero mostrar para os meus clientes sobre a essência do meu trabalho, que eu me importo com eles, que eu tenho pontos de valor. Falem para mim sobre qual o objetivo master, assim, de vocês. Qual que é o caminho que vocês estão trilhando, onde vocês almejam chegar com o trabalho de vocês. Tipo, com exemplos mesmo. Quero saber tipo, Mirelle, eu vivi essa história aqui e, cara, me encontrei na essência dessa história. É mais dessas histórias que eu quero colecionar. É, legal. Eu acho que assim, primeiro, não é isso como um padrão, mas, né, de uma fala pronta, mas, cara, a gente precisa mostrar para os nossos clientes que a história deles importa pra gente de fato, sabe? Que a gente tá junto ali e que não é só lá ligar a câmera e entregar um vídeo, mas é realmente entender a história deles, o momento de que cada um tá passando, né? Que é Então, importante pra eles. Isso é uma Por receita exemplo, de nós bolo. tivemos um ensaio de um casal que nós vamos fazer semana que vem, né? Esse casamento, né? No sábado que vem. Cara, eles são, assim, novos. A menina teve um problema de saúde. Cara, quase morreu. E assim, tá. Aí, de repente, um outro cara vem ver o vídeo deles. Nossa, mas que vídeo tão meloso. Cara, mas você não entende a história. Como que A tá por carga trás. O emocional porquê desse cada casamento. coisa é Exatamente. importante. O porquê aquela música é importante. E assim, os caras... Ó, escolhe uma música aí você. Tá, mas e aí? Pra onde eu vou? Ah, tá, mas o que você gosta? Ah, de tudo. Mas tá, então você precisa entender a história pra escolher a música. E, cara, a gente tava rolando lá o Artlist. Peguei uma música e falei, eu acho que essa música é legal. Vamos ver o que tá falando. Cara, a letra... Véio, eu chorei lendo a letra. Falei, cara, é essa. E a gente colocou no ensaio que eles queriam praia. Já vai pra uma outra vibe, não tão assim, romantiquinha, tão amorzinho. Mas, cara, a gente precisa tentar dar uma juntada nisso tudo. E a hora que eles pegaram um vídeo, assim, aí você entende a história, que, poxa, quase morreu, sabe? E aí eles tiveram que adiar esse casamento e depois esperar o momento que tivesse com uma saúde melhor pra fazer esse casamento e ainda um pouquinho debilitado. E aí você entende, e aí você põe uma música, aí tipo, a pessoa te grava um áudio, manda uma mensagem, fala, cara, era isso e tal. E assim, e o mais engraçado, esse casal, eles não iam fechar o vídeo de casamento, eles só contrataram um ensaio. Foi. Aí a mãe do noivo falou assim, cara, não tem como não ter vocês com a gente no dia do casamento, a gente vai se virar pra pagar e tal. E olha que bacana, eu vou fazer Não uma tinha fechado, observação. só tinha fechado pra wedding, cara. Olha como vocês foram sensíveis, olha como o olhar de vocês foi sensível pra isso. Tudo bem, eu acredito que assim, de 100 casamentos, não vai ser absolutamente os 100 que você vai conseguir baixar uma música que conte exatamente aquela história. Mas olha como que você já trabalhou a sensibilidade do seu olhar. Não, eu conheço essa história, eu tive conhecimento dessa história, eu vou ali buscar uma música porque eu me importo com aquilo. Não é só mais um vídeo, não é só... A gente sabe que a gente tem vários casamentos, né? Mas os noivos é o casamento deles, né? Eles Sim. vão casar uma vez, eles não vão casar 3 finais de semana dos 4 do mês É onde igual. que você não pode entrar naquele Sim, automático. sim, Se você sim. entrar naquele automático de, tenho muito casamento, muita edição, E não sei olha o que, você como começa foi- a fazer o negócio no automático e começa a não ser particular, individual e de cada Muita casal. E né? é sobre isso que a gente tava falando, sobre o propósito de vocês, Sim. sobre o que vocês almejam. Então, respondendo aí a minha pergunta, talvez seja essas histórias que vocês querem colecionar. E aí a gente pega... trazendo uma outra polêmica, né? Às vezes a gente tem esse bloqueio de quando a mãe vem participar da reunião, né? De fechamento mesmo, de orçamento. Aí você pega, às Mais vezes, uma uma pessoa mãe... pra julgar, né? Será que eu tô fazendo e certo? aí, tá na sua mão de trazer essa mãe com você. E é isso que a gente trouxe, né? Então, por exemplo, essa história não foram os noivos que contaram pra gente, foi a mãe.
Então, é trazer a mãe pro seu time. Cara, eu não tô aqui contra você e você vai estar no filme. É o seu filho, é a sua filha, mas você vai estar também. Então, assim, é trazer eles junto pro time. Tipo, eu quero que você me fale também. Porque geralmente a mãe, eu tenho mais experiência. Os pais, eles trazem essa carga então emocional, eu vou vir né? aqui. Então, verdade. quando você traz o pai e a mãe junto e dá essa atenção pra eles e ouve o que eles têm a dizer e de fato leva isso em consideração, muda toda a história. Então, quem contratou a gente pro vídeo do casamento foi a mãe. Pro pré-wedding foram os noivos, mas pro casamento foi a mãe. Porque ela falou, cara, não dá pra não ter esse vídeo, assim. Porque se eles fizeram isso no ensaio, imagina no casamento. Então... Se eles tiveram essa sensibilidade no ensaio, imagina o que eles vão fazer no casamento. Exato. Perfeito. e até porque, assim, é todo o rolê, né? Poxa, você vai até a praia, então você tem um caminho já pra ir quebrando barreiras. E aí você tá no rolê, brincadeira e tal. Não é todo noivo que gosta de brincar e gosta de rir. Não é todo noivo que é romantiquinho, né? Não é todo noivo que você vai sair correndo Querendo ou na não, areia você do mar. conheceu aquela pessoa Você agora, precisa né? Não é entender, sempre que você tem a oportunidade de fazer casamento de amigos, que você já sabe, você já tem aquele grau de intimidade, né? Vocês Exatamente. conheceram eles num curto espaço de tempo pra simplesmente entenderem toda a história deles, né? Sim. Então, por isso que foi bacana a mãe ter ido junto, porque ela trouxe essa carga, né? Essa carga emocional, ela deixou o caminho um pouquinho mais curto pra vocês, né? Aham. E aí tem... Que bom que vocês fizeram um bom tem o proveito da- disso. Nossa, História da tem o- Manu. Tem o da Manu. Nossa, Manu, uma graça. Conta dela. É verdade. Ela é filha de... Tem um casal, né, que nós fizemos o casamento deles, também fizemos o ensaio. E ela é filha só da noiva. E aí a gente fez a primeira reunião, que é a reunião do checklist, pra gente entender quais são os pontos de valores do casal, ver aquilo que eles esperam, aquilo que não pode faltar pra gente estar filmando no dia. E a Manu, ela participou dessa reunião. A gente estava conversando com o casal, de repente ela apareceu. O que tá acontecendo? Só que ela é criança. porque a gente tava por vídeo, não foi presencial. tá. Não era numa call, né? E a Manu era criança. É, criancinha. É. Tem quantos anos? 6. Quatro, 5 anos, 5 é. aninhos. E ela, assim, toda envergonhada. Travada, não assim, falava não com a falava. gente, só ficava olhando. Aí eu fiquei assim, meu Deus, e agora? A gente vai fazer o ensaio deles, ela também vai participar. E como que vai ser? Ah, ela ia participar do Do ensaio Ela ia ensaio também. participar do ensaio E aí também. já vai, né? Já uma dica, cara. O quanto a filha vai aparecer ou não vai aparecer. Porque é o momento dos noivos, mas a filha... Exatamente. O Quanto quanto- isso é um casal e quanto isso é uma mãe, pai vídeo de e família. Família. Quanto tem de conexão? Porque assim, cara, você não entende a história, você não sabe o que a noiva passou no casamento anterior. Você não sabe como é o relacionamento da menina com o padrasto, né? Falando aqui pra videomaker mesmo, você não sabe onde você tá pisando ali, né? Ela chama ele de pai, ela tem um bom relacionamento com esse padrasto, né? Chama de pai, como é que é esse rolê? Então, você tá pisando em ovos, né? Então, a importância dessa reunião. Vai, segue aí. E você ter essa sensibilidade de entender como é a estrutura familiar ali em si. Sim. E aí a gente dá aquele nervosismo, né? Como será que vai ser? Porque ela já é travada. A gente já tem a situação que pra gente era nova. Como que a gente ia lidar? Como Aí- abordar esse assunto, É, né? aí a gente foi no Exatamente. shopping, né? A Andando gente no shopping, foi no dando um rolê shopping. depois dessa reunião e pensando nisso. Exatamente. Aí a gente passou na frente daquela banquinha do Fini. Mas eu falei, Felipe, por que a gente não leva um doce pra ela? Aham. Acredito que toda criança gosta de comer um docinho, Docinho. uma balinha ali. Falei, vamos levar um doce pra ela, pra ver se ela se solta mais e dar uma quebrada nesse gelo. Até porque também o casal era bem vergonhoso, Bem vergonhoso, os dois. Bem tímidos. Os dois. Aí, tudo bem, a gente foi, comprou lá os docinhos. Aí a gente chegou no domingo pra fazer o ensaio. Aí eu falei assim, ai, Manu, a gente trouxe uma surpresa pra você. A gente trouxe um doce. A hora que a gente entregou a sacolinha de Fini, ela ficou doida. Ela ama Fini. Ela não parava de comer. E aí a gente ia fazer as imagens e ela toda sujinha, assim, de açúcar. Porque ela não parava de comer a balinha. E ela se abriu pra vocês? Nossa, demais. Lógico, me demais. deu doce, sou amiga desde... Até eu, Ela gente, eu participou amo de Fini. tudo. Sim, tudo. De tudo, tudo. Aí, Manu, agora, tipo, um sorrisinho. Cara, se abriu. Falava. E assim, tipo, pra ir mais adiante, ela queria ir embora com a gente. Sim. Você tá zoando. Na hora de Carro. ir embora, ela segura na minha mão. Não, eu vou embora com você. Ela queria ir embora com a Queria ir embora com a sim, porque gente. a gente deu atenção. E aí você pensa, um pai e uma mãe que vê o seu filho sendo melhor ou bem tratado quanto você, puta vida. Nossa, tipo, não era para. só uma É. criança, não. Eles deram atenção pra nós três. E aí, isso no ensaio.
Então você imagina o rolê. E aí depois a gente conversando Aí a gente teve a reunião de checklist de fato pro casamento e tal. Pra ver, você vai ter isso, vai ter aquilo e tal. Eu falei, e aí? A Manu gostou de Fini? Ela falou assim, cara, ela ama Fini. Se vocês tivessem trazido um chocolate, ela não ia gostar. Vocês acertaram na veia, Acertamos. assim. Na veia, Foram veia, assim, certeiros cara. ali. Tipo, você fala assim, como isso muda, né? E aí se abriu, enfim, rolou, o ensaio foi top, eles gostaram. E aí, tipo, o noivo, cara, gravou um áudio chorando. Cara, que lindo o vídeo do ensaio e tal, e tal. O do casamento nós não entregamos ainda, mas temos certeza também que tem. Que vai ser muito emocionante. Gente, olha que bacana, vocês tinham ali um momento desafiador, né? E assim, eu escutando Mega a história de desafiador. vocês, eu vou dar minha opinião agora. Eu vejo que vocês tinham uma situação desafiadora, porque quando a gente tem um casal que a gente sabe que é tímido, a gente já sabe que a gente vai precisar conversar mais pra poder quebrar o gelo e tudo mais. Aí vocês tinham um casal que vocês viram que podiam ser mais tímidos ali, e tinha também uma situação diferente. Né? Eu não tô falando só de um casal, eu tô falando de um vídeo de família. Mas até onde eu descaracterizo o vídeo do casamento pra falar que aquilo ali é um vídeo de família? Qual o peso disso, né? Como que eu tenho que alinhar isso, né? Eles esperam uma coisa mais eles ou eles esperam uma coisa mais família mesmo, né? Mais eu casal ou mais eu família? Sim. E aí vocês conseguiram falar, poxa, tem uma situação aqui, eu tenho um casal tímido, eu tenho uma criança tímida também, e eu preciso extrair o melhor disso aqui, porque na verdade não é só um ensaio de casal, mas é também uma coisa familiar e tudo mais, o que eu faço? Aí foi uma solução simples, mas vocês tiveram a sensibilidade no olhar de novo, né? Usando essa E expressão. são perguntas que não dá pra você fazer, porque são perguntas que constrangem, né, cara? Tipo assim, sua filha vai aparecer? Pô, não dá pra você fazer uma pergunta dessa. Porque mesmo que a pessoa às vezes não queira, ela não vai falar, não quero. Você tem que ler, Como que né? ela vai falar? Nas entrelinhas. Mas aí, Entender cara, o como ambiente. que você não quer que sua filha apareça? Eles fizeram até camiseta pros três no ensaio. Tipo, tinha escrito noiva, não sei o que lá e pá. Então, tipo, fizeram uma camiseta pros três. Só que são coisas que você vai colhendo se você perguntar, se Você vai você ter tiver uma essa reunião. percepção. Senão né, são meu? coisas que você só vai ver na hora ali. Mas ao de mesmo repente, você não tempo, a atinge, gente né? tem que entender que a gente tá falando de um ensaio de casal. Exatamente, Então não é pode isso, perder. é sempre eles peso. podem de repente virar e falar assim, porra, Mas gente, só tem virou um vídeo de família ali, é nosso casamento. Às vezes, de repente, até o padrasto, o pai pode pegar e ficar meio incomodado e falar, pô, cadê a gente aqui tem como N casal? situações sabe? que podem, né? Exatamente. Então você parecer precisa ali. saber, ou senão você tem que gravar tudo, editar, e aí depois você sente. Se o cara reclamar, você troca. Mas e aí? Pô, é chato, né? Você já quebrou essa primeira expectativa de um Quando vídeo top. o casal leva o cachorro também, né? A gente fala sempre assim, fala assim, vai levar o cachorro? Tá. Leva uma amiga sua pra tomar conta do cachorro, porque o cachorro não vai ficar o ensaio inteiro com vocês, tá bom? É isso aí. Só que o cachorro, a gente pode falar isso, a gente não pode falar isso do filho, né? não Fala, tira pode o falar filho um isso. pouco de lado, porque... Porque senão Exatamente. vira um ensaio familiar mesmo, porque o cachorro tá ali no papel de filho. Exatamente. Então vira sempre uma coisa família. Fala, não, peraí, vamos fazer agora alguma cena só de vocês, só do casal? Aí você faz o quê com o cachorro, né? Então a gente sempre fala, leva o cachorro porque ele é importante, ele precisa fazer parte. Tô falando aqui, gente, da minha própria situação, entendeu? O Mac é meu filho e é de quem não fala isso. Mas é sobre isso. Se eu fizesse um ensaio junto com o Mac, eu queria um momentinho só meu, porque afinal Claro, de contas... não dá, né? E aí você pega depois na cerimônia, por exemplo... Acho que dá pra ver o Mac na câmera ali, né? No cantinho. Tá dormindo. Ele tá acompanhando, porque ele é um mocinho comportado. E aí depois na cerimônia mesmo, a gente já viu, né? Esse gelo completamente quebrado com Nossa, ela, foi. com a Manu. E uma conexão que você não via com outros fornecedores. Outra- Que, por exemplo, a cerimonial deveria ter, tipo, carne e unha. E não era. Tipo, às vezes nem lembrava o nome. É aquilo que eu falei. Tem que sair do automático. E não tô fazendo uma crítica na pessoa especificamente. Isso é um problema generalizado. Não, você tá exaltando o seu trabalho. E assim, são coisas que realmente fazem a diferença. Talvez se eu tivesse errado numa exposição, ficasse estouradinho, escurinho uma imagem, cara, não ia fazer diferença. O importante era a menina se soltar e participar. Que se a gente não tivesse feito isso, cara, não tinha rolado. Porque Não. os três eram extremamente travados. Porque você já quebra o bloqueio dos três numa paulada só. Poxa, ele pensou na minha filha, ele tá tentando agradar a minha filha. E assim, cara, investimento de quanto? R$10, R$15, um saquinho de Fini. Nada. Você entendeu? É mais esse lance de perceber isso mesmo, né? Valor, o quanto você investe. Tô dizendo que tem que dar presente pra todo Não, mundo. pequenos atos, pequenos né? atos. Não é isso, mas Não, é... e posso falar uma coisa também? Eu vou até fazer um adendo aqui. Vocês encontraram uma janela assim, uma janela de oportunidade. Vocês viram ali
vocês fizeram a oportunidade aparecer. Poxa, eu tenho um casal travado aqui, é isso aqui que eu tenho e pronto. Eu consegui essas cenas, elas ficaram legais, tá pronto, tá feito o ensaio. Temos. Agora, vocês conseguiram, com a sensibilidade, tirar um trechinho mais de história e entender qual que era a importância daquela família, entender a importância da filha, qual o papel da filha ali no ensaio, de novo, falando sobre casal versus família, onde se complementa, onde se completa e onde a gente precisava separar. Então, vocês fizeram aquele vídeo, que seria um vídeo comum, ser um vídeo de valor. Exatamente. Sim. Quanto mais o tempo passar, pensa daqui 5 anos, se ela tinha mais ou menos 4 anos, quando ela tiver 9 ou 10 anos, como que vai ser gostoso reassistir aquele vídeo e ver a Manuzinha pequenininha? Não é gostoso? Você sai do trivial e faz algo de valor. Aí eu pergunto pra vocês vão conseguir fazer isso em absolutamente todos os casais do ano que vocês atenderem? Talvez não. Talvez não. Porque acho muito difícil. Eu penso assim, tem casal que eles não querem essa abertura. Não que eles não te dão, mas eles não querem. Olha, eu quero um pouquinho mais do trivial. Eu gosto um pouquinho mais da pompa. Eu não quero tanto puxar pra história. E tudo bem, tá? Não precisa ficar buscando história, significado e propósito em absolutamente todas as coisas. Não precisa ficar aprofundando todas as histórias. Mas olha como que vocês tiveram esse negocinho de entender. Não, aqui dá pra gente aprofundar. Aqui vai ser legal. Aqui tem onde a gente buscar. E aí a gente trazendo para um outro casal também, que foi na casa dela, né? No apartamento dos pais dela. E participou o pai, a mãe e tal, e são bem falantes, e é a última filha que tá casando, e vai morar mais longe, porque tem um filho que mora já porta com porta de apartamento. E aí a gente conversando, eles falando do casamento deles lá atrás, uma galera que já tinha essa consciência de foto, vídeo. E aí a gente sentia que tinha uma barreira neles, de a gente realmente criar essa conexão, né? Tinha uma barreira. Então é aí que a gente falou assim, vamos marcar um dia com eles, antes do ensaio, né? Pra escolher o lugar do ensaio, vamos marcar uma pizza com eles, um rolê assim, alguma coisa, pra eles virem em casa. Boa. Pra tirar do pai e da mãe. Pra gente entender. E aí, vamos vir em casa, vamos vir em casa. Aí, não, foram na casa deles. Falei, puta vida, vai ser difícil, né, cara? Vai ser difícil porque vai estar de novo lá os pais e eles vão querer falar mais do que os noivos e a gente quer ouvir os noivos e tal. Ah, entendi. O lance dos pais ali, eles estavam... querendo falar mais e eles querem só meio que aceitando, sabe? E aí, tal, a gente foi pra essa reunião e a gente fez esse dia de pizza e tal, e conversando. E aí a Monique foi pro lado da mãe, da noiva, e conversando. E a gente entendeu que o pai, tipo, é chorão de tudo. Mas chorão, assim. Chorão. Começou a falar da filha, eles chora. não eram só falantes, eles eram emocionados. Emocionados. Então, aí que a gente entende o motivo. Pô, eles não são chatos. Eles não querem perder a filha. Tipo... que a filha sai de casa. Ah, porque a última saindo. E aí eu comecei a pesar na cabeça do pai. Falei assim, sua filhinha, né, tá indo embora. Ela não vai mais fazer só comidinha e tal. Tipo, de propósito. Pra quebrar o gelo com a mãe. E aí ele começou a chorar, cara. E entrou numa vibe e a galera começou a chorar na reunião. E tal. Mas, tipo... Pizza e lágrimas. Pizza e lágrimas. E aí eu peguei e falei assim, é isso que a gente quer de vocês. A gente não quer que você se preocupe com onde a gente vai estar com a câmera, quanto tempo é o vídeo. Aí eu tive o pitch com a mãe. Nossa, sensacional. Eu falei assim, então você não tem que se preocupar com isso. É isso que você tem que fazer. Você só tem que estar lá e sentir um momento com a sua filha, porque ela tá indo embora. E tal. Cara, batata. Aí... a mãe abriu o coração. Aí depois aí a pizza, cara, foi embora, assim. E o rolê foi embora. Mas entender esses momentos de entrar nisso. E, cara, o pai chora. Tipo, eles choraram porque eles não foram no ensaio. E aí, tipo, você já chegou aí e tal. Eles conversando no celular. A mãe do menino também, cara, tipo, é muito apegada. Então você fala assim, cara, é um rolê extremamente família. Então os pais vão estar muito no vídeo, mas muito no vídeo. E se você não entra, como é que você sabe disso, cara? Inclusive, no caso deles, voltando aqui falar sobre ponto de valor, né? O que a gente aprende no curso com vocês, com o módulo da parte de atendimento. No checklist, a gente foi conversando, né? E eu fui lá fazendo as anotações. Aí eu falei assim, o que não pode faltar? Uma pessoa que não pode faltar no seu vídeo de casamento e tudo mais, algo assim muito marcante. Aí eles falaram, olha, nós não temos o nosso avô dos dois lados, tanto parte de mãe, parte de pai. E as nossas avós, elas vão entrar juntas. Então, pra gente é muito importante. Já teria aquela entrada, mas
ali a gente nossa entendeu. atenção vai ser outra, né? Ali é um ponto de valor muito grande. É ter as duas vozinhas ali juntas. Você já vê, já é um casal super família. Exatamente. Aí de todo o lance, de todo o apego que eles têm com família, eles não têm os avós, então eles vão colocar as avós. Não é só mais uma entrada. Não é. E aí, o tanto de inserts de ângulos que você tem que pegar são outros. Você não vai fazer uma entrada normalzinha, 2 cantinhos. Não, você vai isso que eu ia falar. E a reação deles importância das avós do que uma entrada entrarem, né? deles, cara. Você tem que fazer um monte de ângulo, um monte de imagem. Mas você não tem como saber isso se você não cavar. E o noivo não vai te falar isso, né? Os noivos não vão te contar isso, ó. Eu quero isso. Porque às vezes eles nem sabem o que eles querem. Exatamente. Eles nem sabem o que eles querem. E é sobre você chegar no casamento sabendo que você vai gravar. Cara, não é só mais uma entrada, é a entrada. E nessa entrada, com certeza, vai ter uma reação muito legal. Então, se eu conseguir, você, por exemplo, o Fê, vai lá e pega as vozinhas entrando, a entrada delas, o arroz com feijão. E a Monique fica pra pegar a reação dos noivos, ali um pouquinho ela vai buscar a reação dos pais. Poxa, se você não tivesse um atendimento dedicado, como que você ia saber essa gama, como se portar nesse momento, essa gama de inserts novos que você ia pegar? Exatamente. Ia ser só a entrada ali e acabou. E aí a gente sai daquele comum. E respondendo agora, depois de contar tanta história, respondendo de fato a pergunta, eu acho que é isso que nos traz, né, para essa área mesmo do vídeo. Porque, assim, a gente atende outras áreas, mas esse é um trabalho que nós temos de fato juntos, né? Como casal, em que cada um tem sua função, cada um faz sua parte dentro da empresa. Mas é isso, né? Colecionar essas histórias, mas mais do que isso, registrar e contar para que eles guardem isso. Porque nós entendemos essa dificuldade que os noivos têm de não saberem o que eles querem ou como eles querem. Então, é nossa função entender isso. Criar estratégias e formas de contar isso de uma melhor forma. Porque todo mundo quer um vídeo lindo, cinematográfico. Mas nem todo mundo tem essa dinâmica. Como eu aqui, não falo bem, né? Dou umas gaguejadas, enfim. Só que como que você vai contar essa história? Como que você vai mostrar isso de uma maneira bonita? E, cara, é nossa função fazer isso. Não é do noivo tá lá 100%. E é um propósito lindo de bonitão, trabalho, você pensar que você tem essa importância na vida da pessoa. Sim. Não é legal pensar? Falar, nossa, olha o que o Fê e a Moni fizeram aqui, velho. Olha como que eles pegaram a minha reação na hora que a minha avó entrou. Putz, nossa, foi muito da hora. Tipo, vocês podem não levar essa amizade pra frente, não pode se tornar uma amizade, mas ele sempre vai lembrar, né? Sim. Esses são de sentimentos, vocês, né? que deixam o filmmaker de casamento passar por todos os problemas que ele tem e continuar fazendo o casamento, porque é demais. Exatamente. Não é? Às vezes você passa aquele perrengue no meio da cerimônia que você chega em casa, não parece que você fez uma cerimônia de casamento, parece que você fez 5 cerimônias de casamento uma atrás da outra, de tão sugado que você tá. Só que quando você entrega o vídeo, ou se você passa por algum perrengue na edição mesmo, né? Às vezes dá algum trabalho na hora de editar ali, mas na hora que você entrega, você recebe aquele feedback, você fala, é isso. Era esse carinho que eu queria, mas era mais do que isso. É sobre mostrar o propósito se revela. Sim. Ali, não é? E eu acho que para fechar esse lance do propósito com chave de ouro, eu acho que vai um pouco além ainda do que a gente espera gerar como pessoas, né? Não vamos citar nome até, lógico, para não ter nenhum problema, mas a gente tem um casal que a gente fez esse casamento tem um ano quase, né? E assim, eles estão passando por uma dificuldade e a gente tem esse contato maior com eles, né? E aí eles vieram até nós, tipo, porque vem os nossos stories, o nosso testemunho de vida, e nós somos cristãos. Então a gente tem um viés muito ligado com Deus, religião, assim, não vou nem entrar em religião. Eles buscaram em nós um apoio de, cara, e aí, o que eu faço? Porque eu sou jovem, nós temos pais que talvez não entendem o que a gente está passando e a gente precisa aqui de um conselho. Então, e aí que a gente entra e aí que nasce esse canal do YouTube, é de realmente a gente poder falar sobre família. A gente não caminhou muito, a gente só tem 5 anos como casado, mas a gente entende as dificuldades dessa galera que está passando esse primeiro ano. E aí a gente entendeu, falou, cara, o nosso propósito é maior. E quase todos os casais que nós temos, a gente consegue criar essa relação que fique por mais tempo. E a gente consegue não ficar enfiando goela abaixo, que a gente até comentou sobre isso ontem, mas com o nosso exemplo de vida, mostrar algo diferente como casal e que as pessoas entendem. Tô dizendo que vai se inspirar porque são perfeitos, não. Não, é partilhar. Mas de dizer, né, que, cara, não, calma.
tem um negócio melhor, assim, não precisa se desesperar desse jeito. Calma, vocês estão muito afoitos, sossega, as coisas não resolvem do dia pra noite. Calma, tem um tempo de adaptação. Então, eu acho que aí tá, de fato, talvez o vídeo seja só uma ferramenta pra gente conhecer esses casais, mas poder transbordar na vida deles com um pouquinho do que Deus tem colocado na nossa família, é o que tem feito, assim, fazer sentido mesmo, né, de a gente estar junto com esse trabalho. Não sei o que você tem pra falar mais disso. Acho que essa questão do propósito, que a gente até tinha comentado nos bastidores, né? Justamente esse ponto de família. Cada um tem a sua história, assim como a gente falou. Não sabemos o que aquela noiva passou no casamento anterior. Assim como a gente não sabe como foi a história de vocês por trás, vocês não conhecem a nossa história por trás, mas cada um tem a sua trajetória ali, né? E no final do dia, você poder partilhar, cara, eu já passei nesse caminho, eu já fiz essa trilha, eu consigo compartilhar com você o que você pode fazer diferente, ou aquilo que você pode aprender que eu fiz, Isso é muito importante. Não é sobre você ditar o que a pessoa tem que fazer. É sobre você partilhar. Falar o que você fez. Olha, eu tenho isso aqui. Toma esse pouquinho que eu acho que isso aqui vai te ajudar. Pode não ser igual. Mas aqui tem um pouquinho de conforto. Vem aqui comigo que a gente confia que vai dar certo, sabe? Eu já passei por aqui, você vai passar e vai... E vai dar certo lá no final, eu quero muito acompanhar esse canal do YouTube, gente, por favor. Já estamos ansiosos. Por favor. Aí de vocês, se não me mandarem o link do primeiro vídeo pra eu assistir, porque eu fiquei toda cheia aqui, né? E o primeiro vídeo vai ser contando a nossa história. Minha e da Monique, como a gente se conheceu e assim, como foi esse lance de casar, né? Porque a gente se conheceu na igreja, mas a Monique tinha 14. Sim. E eu tinha 19. Eu tinha 19. E aí ficou... Vou dar um spoiler, né? Tipo, ela... Teve um tempo que eu queria, ela não queria. Aí teve um tempo que ela queria, eu também não quis. E aí, quando a gente falou assim, não, agora os dois querem... A gente namorou em 1 mês, noivou em 2 e casou em 5. Caramba! Em 3, né? Em 3 meses. 5 era o outro prazo, né? Então, assim, cara, uma mega história e muito legal. E sou o primeiro namorado da Monique, então, assim... A gente tem um lance mesmo ligado com Deus, assim. E, cara, é muito bonito, assim, cara. É muito legal. Foi um casamento, cara, que a galera toda chorou, todos os convidados, né? Porque foi muito legal. Foi bem legal, assim. Porque a gente contou essa história, né? Tiveram coisas também que a gente acabou não contando para os nossos familiares, mas a gente contou no dia do casamento, alguns propósitos que nós fizemos com Deus. Sim. Então, tem muita história. Esse primeiro vídeo vai ser bem legal. Que legal. Não temos data para soltar, mas... Não, mas ele vai acontecer e quando acontecer eu quero receber esse link. Mas ele vai acontecer. Até agora não era público que ele existia, agora é público que agora ele vai tem existir. compromisso. Agora existe um compromisso, Você exatamente. não tem uma data, mas você tem um compromisso. Mas é isso, eu acho que a gente tem que entender de fato realmente esse propósito, assim como a gente vê claramente no de vocês, que é ensinar, é compartilhar o que vocês levaram tanto tempo, vocês ensinam, cara, com tanta facilidade, como vocês falam, pra gente é normal, Cara, pra mim não é normal você tacar uma câmera na cara e falar, viu, faz assim, 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 assim. Não é, né? Mas é realmente propósito. Esse é o de vocês. E assim, como pra gente é muito fácil falar da nossa vida como casal e aconselhar um casal e dar um testemunho como um casal e entender essas histórias, né? Como a gente falou, a gente não sabe o que essa noiva passou no casamento anterior. Obviamente que não foi coisa boa, porque ela separou, né? Então você já tem essa marca, você já tem esse receio. Então você entender essas coisas e saber que chão que você tá pisando, o tipo de brincadeira que você faz, o tipo de tom que você leva a conversa, cara, faz toda a diferença, sabe? Tipo, às vezes você vê uns fornecedores com umas piadas e fala assim, o cara não conhece a noiva, ele falou isso, tipo, pô, umas bolas fora, né, cara? Umas bolas fora que ninguém é perfeito, a gente erra também, mas, sei lá, tem erros que... Ainda mais no grande dia. Que podem ser contornados, né? Tem podem os ser erros que são trágicos, né? Então, eu acho que é isso, gente. É isso aí. Vamos cortar esse momento, senão vamos começar a chorar aqui. Gente, quero agradecer vocês por terem vindo aqui, por terem até aguentado um pouquinho de nós dois, né? Que a gente sabe que a gente fala bastante. Demais. Mas eu quero agradecer por vocês partilharem e compartilharem com a gente um pouco da história de vocês, um pouco da história do trabalho de vocês, a oportunidade pra gente entender as conexões que a gente tem, as identificações que nós temos com vida, com trabalho, com toda a nossa história e jornada. Então, muito obrigada. E eu espero que quem esteja aqui assistindo com a gente, que compartilhe e partilhe também um pouquinho
pouquinho mais, porque vai ser muito gostoso conhecer um pouco mais de todo mundo aí. De vocês a gente consegue conhecer mais, talvez de quem esteja assistindo a gente consegue conhecer um pouquinho menos, mas o importante é fazer a coisa toda virar uma grande comunidade. É isso aí. É isso. Valeu? Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite, Então- gente. Falou, galera. Até o próximo. A gente vai ficando por aqui. Nós. Tchau. 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 Uh!